Fala pessoal, como é que vocês estão? Vídeo sobre tecnologia, vídeo sobre notebook, para dar um tempo nessa danação de vídeo aí sobre carros, né? Então, hoje eu trago para vocês minha nova aquisição aqui de estação de trabalho. Trata-se do notebook gamer da ASUS, né? O ASUS TUF F16, que vem a substituir minha antiga estação de trabalho, que está aqui, esse Acer Nitro 5. Fazem cerca de 2 anos e 7 meses que eu postei uma série de vídeos aqui no canal. Foi quando eu comecei até a levar mais a sério o canal, mostrando essa minha troca, né, de geração, que foi o Acer Nitro 5, trocando ali um Dell Gamer de 15 polegadas que eu já tinha há cerca de 5 anos. E também sobre a minha troca do notebookzinho portátil, né, que eu preciso levar para todo canto, que era também um Asus VivoBook, só que era um vermelhinho. Engraçado até que o código dele era 666, né, coisa do capeta. Então esse daqui é bem legal, tá? Porque eu fiz troca da tela TN por uma tela IPS Full HD, tá? Então ajudou bastante gente na época. Então vou deixar o link de tudo isso na descrição desse vídeo aqui, beleza? Então vamos voltar para cá. Não é um vídeo de unboxing, porque eu acho a coisa mais retardada do mundo. O pessoal pega, abre o notebook aqui, abre a caixa, mostra o notebook. Para mim isso não é um unboxing, tá? Para mim unboxing é abrir aqui as entranhas do notebook, fazer uma troca de HD, mostrar a placa de circuito, fazer troca de memória. Enfim, para mim isso é unboxing de verdade. Mostrar a caixinha, acho a coisa mais besta do mundo, tá? Tanto que eu nem vou fazer isso aqui com vocês. É uma caixa legal, tá? Tô dizendo que não vou fazer, mas vamos lá. Vou mostrar aqui pelo menos a caixinha para vocês. De um lado vem o cabo de força, do outro lado aqui vem a fonte dele, tá? A fonte vai mudar de acordo com o modelo. A minha é esse tijolo aqui bem grandão. Já já vou mostrar as especificações desse cara aqui a partir do código. Então o notebook vem aqui com esses paninhos e tal. Eu acho a caixa da ASUS muito boa, tá? Em relação até a caixa do Acer Nitro aqui. Eu achei uma caixinha bem safada. Mas a da ASUS sempre surpreende, tá? Ela tem essa estrutura aqui que eu acho que você pode jogar na parede e o notebook não sofre nada, beleza? Então é isso aqui da caixa, esses papelzinhos aqui. Então ele é uma série, vamos lá, tá abaixo da ROG, né? Que seria lá aquela Republic of Games, né? Uma linha premium da ASUS de gamer, né? De notebook gamer, mas é um notebook gamer. O legal dele é que ele tem essa tampa aqui de alumínio, tá? Ele tem certificação militar, então isso foi uma das coisas que mais me impressionou nele, né? Para essa categoria de preço. E ele tem aquela característica aqui, né? Que o povo fica falando lá dos notebooks da Apple, né? Ele abre com uma mão só. Então, um teclado full aqui, RGB. Ele tá ainda com Linux, ainda vou colocar o Windows aqui para fazer os testes, tudinho. Ele vem com SSD NVMe Gen 4 de apenas 512 GB. Então isso para mim não dá para utilizar. Então vou ter que fazer toda aqui uma maracutaia para já fazer a instalação do sistema operacional, que vocês viram aqui que vem com o Linux, né? Já fazer a instalação do sistema operacional com esse SSD de 1 TB que está lá no Acer Nitro, tá? Então já vou utilizar aqui. Vou retirar esse SSD de 512 já para fazer backup aqui das minhas coisas, para eu zerar esse HD, porque o que eu deixei de partição aqui está muito pequeno para o que eu estou rodando agora, para meu negócio de desenvolvimento de React nativo e tudinho. Então vou ter que fazer ali um reparticionamento. Então vou colocar o SSD nessa case aqui, que ela lê NVMe, tá? É uma case muito legal, tem um displayzinho aqui que dá boas informações sobre o SSD. E vamos voltar aqui para o notebook, que é o que importa, tá? Esse carinha aqui, ele tem certificação militar, então ele aguenta aí um chacoalho, umas vibrações, uma temperatura um pouco mais alta, tá? Então quedas leves ele também aguenta um pouco. E eu acredito que por isso, né, por essa certificação militar, a placa de vídeo dele, né, que é uma RTX 4050, ela é, como eles chamam assim, full, né? Então ela tem a potência total, ela não tem potência capada. Então a dissipação de calor desse notebook ela é muito boa, tá? Então vamos lá. Primeiro, antes de eu começar a falar, desmontar e mostrar as coisas ali, vamos entender o que é essa sopa de letrinhas aqui, tá? Então ele é o TUF, o F16, que já quer dizer que ele é de 16 polegadas, né? Tem o TUF F15, que ele não muda o tamanho, né? A estrutura aqui do notebook, ele muda só a tela. Então vocês podem ver que aqui está no limite da tela. Então para essa estrutura aqui, para esse corpo, a tela de 16 é a maior.
Eu queria outro notebook de 17 polegadas, tá? Eu gosto desse tamanho de tela aqui, para mim foi legal. Já já vou colocar um do lado do outro, vocês vão ver como esse notebook aqui, ele é maior, o corpo dele é maior em relação a esse de 16, mas infelizmente eu não consegui essa série aqui de 17, né? Não consegui não, não tem. Então vamos entender essa sopa de letrinhas aqui, porque muita gente perguntou, né, na época do Acer, o que era aquela codificação toda lá. Então esse F, né, seria do TUF, né, Ultimate, que quer dizer The Ultimate Force, né, alguma coisa assim que a ASUS quis especificar, é que nem o ROG, né, que é Republic of Games. Então esse X aqui, ó, depois do F, é o design do chassi, tá? Eu não entendi muito bem isso. Não sei se... Aqui ele tem um negocinho em forma de X, tá? Esses LEDs. Aqui ele tem esse negocinho, essas pontas. Não sei se é isso que ele quis falar, que é o designer do chassi em forma de S. Não sei se lá por dentro tem mais alguma coisa assim. Não sei se a questão dos dissipadores, né? Dos heatpipezinhos que vão de um lado a outro, se aquilo aí forma algum X. Alguma coisa desse tipo, tá? Mas esse X aí do código quer dizer esse design do chassi, tá? Esse 607 aí que vocês estão vendo, ele seria a tela, tá? Que esse 6, né, o primeiro código ali do 607 seria o tamanho da tela de 16 polegadas. E o 07 seria um código interno, né, desse notebook aqui, que referencia o ano de lançamento dele, tá? Que é de 2025. E aí vem esse VU, cadê? Vamos lá, o VU. O V seria da GPU RTX da série 40, né, ligado a um Intel de 13ª geração. E o U seria as variações das RTX, que no meu caso aqui é uma 4050, tá? E aí esse RL008, ele é como se ele englobasse um monte de característica do notebook. Então é a combinação aí de armazenamento, de memória RAM, da cor e tal. Então esse 8, eu já sei que é a memória RAM desse notebook, tá? Que ele vem só com 8 GB de RAM, é DDR5. Já vou falar bastante sobre esse negócio da DDR5, porque ela é bem cara. Vamos ver aqui o que, é que tem mais. E outro detalhe, né? Depois do número lá do 8, se ele viesse com um W, seria o Windows, tá? Ele vem com o sistema operacional Windows. Quando não vem com nada depois da numeração, é porque ele vem com um sistema operacional Free, que nesse caso aqui é o Linux, tá? Então, vamos lá. Ele é um i7 de 13ª geração, tem a RX 4050, a RTX 4050. Ele tem umas características bem legais, né, que é esse tal aqui do G-Sync, né? Então, para quem joga aí, para quem já sabe dessas frescurinhas de jogos, é importante, tá? Para mim não. Aqui já vai logo uma observação, tá? Eu não compro notebook gamer para jogar, eu compro para trabalhar. Então meu foco sempre vai ser desempenho de processador, memória, o HD. Eu preciso muito disso para o meu tipo de trabalho. A única coisa que eu costumo jogar aqui é Need for Speed Underground 1 e Doom 2, tá? Para não dizer que eu tô mentindo aqui, tá aqui o instaladinho Doom 2 e o Need for Speed tá por aqui. Ou alguma outra besteira aqui que eu não lembro, tá? Porque quando eu quero jogar, aí eu vou aqui para o xodozinho, né? PS4, Xbox e agora a aquisiçãozinha nova, né? O meu Switch 2. E, inclusive tem até o meu Super Nintendo aqui, o Mini, né? Todo hackeado, rodando até Neo Geo aqui. Então eu gosto muito dele porque é o joystickzinho original lá de 1994, quando eu tive... Na verdade eu tive em 95, tá? Meu Super Nintendo. Então isso aqui é muito legal para jogar. Então quando eu quero jogar, eu utilizo isso aqui. Nada de utilizar notebook. Então vou fazer alguns testes. Vou fazer de processamento, memória, de HD. Mas a desempenho 3D, posso até rodar um 3D Mark para vocês. Fazer a comparação aqui entre ele e aqui o Acer Nitro 5, tá? Outra observação, eu não precisava trocar esse notebook agora. Esse Acer Nitro 5 aqui, que é um i7, tem uma RTX 3050, 64 GB DDR4, rodando em Dual Channel, tá? 2 pentes de 32. Tem uma tela Full HD IPS de 144 Hz, então eu não precisava de trocar notebook agora. Foi, na verdade, uma oportunidade. Eu simpatizei demais com esse notebook aqui.
por algumas especificações que eu não tenho no Acer, e aí eu resolvi trocar, fazer essa mudança agora de geração, tá? Lembrando que eu tenho esse Acer Nitro aqui há 2 anos e 7 meses, foi quando eu fiz essa série de vídeos aqui para o canal, então é um tempinho já considerável, mas ele estava suprindo todas as minhas necessidades, tá? O desempenho dele ainda continua muito bom. Lembrando que aqui é um i7 de 11ª geração e aqui é um i7 de 13ª geração com DDR5, tá? Que foi até um dos motivos que na época eu não troquei o meu antigo Dell Gamer por outro Dell Gamer, porque tinha um Dell na mesma faixa de preço, tá? Na época em torno dos 5 mil reais, em que o Dell já era 12ª geração o processador, mas era um i5, e aí já ia também para DDR5. Então complicava muito porque DDR5 estava muito caro na época. E aí eu resolvi ir para esse Acer aqui. Também porque ele tinha 2 slots de SSD e o Dell só tinha um. Eu precisava de mais armazenamento e precisava dessa comutação, tá? Às vezes até para fazer a imagem de um SSD no outro. Então esse aqui tinha muito mais recurso do que o Dell na época. E o preço era praticamente o mesmo. Na verdade o Dell era um pouco mais caro. Só que agora não tem como fugir. Precisei, né, trocar, então vem a DDR5 aqui, que é uma patada. Comprei esses 2 pentes aqui da Corsair, de 32 GB cada um. Então eu preciso de muita memória RAM, tá, para o meu trabalho. Então comprei. Só que foi uma facadinha de R$ 1.500. É bem caro, tá? Dá uma tristeza. Se fosse DDR4 aqui, 64 GB, você compraria hoje em torno, eu acho que estourando, em torno de uns R$ 700 mais ou menos. Então praticamente dobrou aqui o valor. Na época, 2 anos e 7 meses atrás, era bem mais caro do que o que eu paguei agora, tá? Então vamos lá, voltando para cá. Tem essa RTX 4050 que eu praticamente não vou utilizar, mas tem outros recursos muito bons, que é isso aqui, tá? Ela tem a porta USB Thunderbolt aqui para vídeo. Então isso aqui para mim vai ser uma mão na roda. E tem a outra USB que serve para carga. Existe a polêmica do que no marketing desse Acer Nitro 5 aqui, a USB-C dele seria um USB Thunderbolt aqui, que reproduziria vídeo e tal, mas não é, é uma USB-C normal. Inclusive pessoas, né, falaram lá com a Acer na época e conseguiram até um pouquinho de dinheiro de reembolso, né, porque foi uma propaganda enganosa, mas é uma USB-C normal. E aí por que eu preciso dessa USB-C aqui Thunderbolt para vídeo e tal? Eu tenho um terceiro monitor portátil aqui, tá? Esse da Arzop aqui. E eu tentei utilizar ele no meu Acer com esse conversor aqui, tá? É um conversor de vídeo, funciona. O problema é que tem um delay em que incomoda, tá? Não falo nem questão de jogos, mas para trabalho mesmo existe um delay grande, porque ele emula, né, uma placa de vídeo para fazer funcionar esse conversor aqui, então não ficou legal, tá? Eu praticamente não utilizei essa tela portátil aqui para ficar com 3 telas aqui, tá? Então era chato isso. Aí nesse caso aqui eu já tenho essa portinha que vai funcionar direto com a tela, vai alimentar a tela e vai jogar o vídeo já para ela. Isso é muito legal, beleza? Fora isso aqui, o que é que ele tem de mais aqui? A saída HDMI normal, a RJ45, as duas USB-C que eu lhe falei, uma USB-A, microfone e fone de ouvido, e do lado de cá, uma porcaria de um USB normal. Ele não tem nenhum tipo de conexão aqui atrás, é só a saída de ventilação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já no Acer Nitro aqui, eu não sei se isso é muito legal, tá? Porque eu precisei afastar um pouquinho aqui. Mas eu tenho a saída de energia, né, a entrada da alimentação aqui atrás. Fica legal para você esconder, tá? Agora eu não vou conseguir mais botar de volta aqui. Fica legal para você esconder, mas você precisa desse espaço aqui entre o seu móvel, né? Ficou até legal porque é a respiração dele aqui. Mas nesse Asus aqui, ela fica do lado, beleza? Então não sei se é coisa boa ou ruim. Não tem entrada para cartão de memória, né? Os notebooks eles foram abolindo, tá? Essas entradas para cartão SD e tal. Eu acho que esse carinha ainda tem. Não sei. Tem duas USBs aqui. Tem uma de micro SD aqui. Deixa
Deixa eu focar. Eu tenho de micro SD. Antigamente tinha do SD normal, tá? Mas foram abolindo essas entradas. Eu acho que pelos adaptadores, né, de cartão para USB. E aqui, né, o que é que ele vem? Ele vem com essa... Quando liga, né, ele ativa aqui o RGB. Outra vantagem, né, vamos dizer assim, em relação ao Acer Nitro, que aqui eu só tenho essa cor vermelha, tá? Tem 2 níveis de brilho, mas é só vermelho. E esse teclado aqui é RGB, tá? É frescura, mas tem. O que é que eu vou falar, né? Então tem esse tecladinho RGB. A tela aqui, ela é uma Full HD+, então ela tem 1980 por 1200, né, na vertical. Então ela tem essa vertical aqui um pouco maior, a resolução assim. Mas é 16 polegadas, tá? Eu queria realmente que fosse 17. Então qual vai ser aqui a ideia? Eu vou abrir, né? Na verdade eu já tirei aqui todos os parafusos, quase todos, né? Falta um. Eu gosto sempre de deixar na posição aqui de abertura dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual é a minha tática. Porque às vezes tem parafuso que ele é um pouco maior do que os outros, principalmente esse que fica no meio aqui, tá? O que eu notei aqui de diferente foi só esse daqui da ponta, tá? Esse de baixo. Então, até em relação a esse aqui, ó, que são esses dois aqui de baixo mais do meio, ele é menor. Então só esse cara aqui que é diferente, todos os outros são iguais. E por que é que tá faltando um aqui? Porque a Asus pensou numa coisa bem legal, tá? Esse parafuso aqui é tipo aqueles quando você ia abrir aqueles slots de HD, que ele é preso, né, com a arruelinha por dentro, e aí ele é responsável já para subir um pouquinho essa lateral aqui. E aí você já consegue abrir com mais facilidade. Isso eu achei muito bom da Asus, tá? Porque você fica procurando em algum canto uma rebarbinha para poder botar a unha, né? Ou uma espátulazinha para poder puxar. Então esse parafuso não sai. Ele, quando folga, ele termina empurrando a parte de baixo. Isso é muito bom. Então essa minha tática aqui é para não ter risco de eu colocar um parafuso maior num lugar que, por exemplo, se você coloca esse parafuso sem querer, força um pouco, você pode até danificar a placa-mãe ou o seu touchpad, alguma coisa assim, tá? Então cuidado com isso. Então vou abrir aqui, lembrando que esse notebook ele tem 2 slots SSD NVMe. Um detalhe que eu não consegui essa informação em canto nenhum, que aí na época também eu não consegui no Acer. Peraí que isso aqui tá muito feio. Pronto, tava dando agonia aquela tela pra cá. Eu não consegui essa informação de jeito nenhum. Se os 2 slots SSD, eles eram Gen 4. E não eram, tá? Só o principal ele era Gen 4 e o secundário era geração 3, tá? Então, mesmo aceitando um SSD Gen 4, que é o que está aqui, 2 Lexar geração 4, ele roda em geração 3, beleza? Então, a leitura lá cai para 3.500 megabytes por segundo, beleza? Essa informação eu também não consegui nesse notebook. Eu sei que o SSD principal ele é Gen 4, mas eu não sei se o secundário também é Gen 4, tá? Então isso eu vou fazer o teste só quando colocar os 2 SSDs aqui. Ele vem com apenas 8 GB de RAM em single channel, tá? Não são 2 memórias de 4 GB para ativar o dual channel. E aí eu tive que comprar ali os 32 GB, né? Os 64 GB aqui da Corsair. Por incrível que pareça, foi o que eu acho. Tinha marcas Xing Lings, né? Um pouquinho mais barata, mas muito pouco mais barata em relação a essas daqui da Corsair, né? Que aí é confiabilidade garantida, né? Então vou deixar o link delas também na descrição aí do vídeo. Vou deixar o link desse carinha aqui que eu comprei no Mercado Livre, oficial do Mercado Livre, tá? Porque a Asus, ela tem loja no Mercado Livre, mas o valor que ele estava na loja oficial da Asus no Mercado Livre era muito maior do que esse valor que eu paguei nesse notebook comprando pelo Mercado Livre. Estranho, né? E não era assim, fulano vendendo pelo Mercado Livre, era do Mercado Livre mesmo, tá? Então eu achei bem estranho. Então foi um valor bem legal. Eu comprei ele na casa dos R$ 7.000, dividido em 21 vezes sem juros pelo cartão do próprio Mercado Livre. Ainda ganhei lá uns cashback da Meli. Então para mim foi bem legal, tá? Então por isso também me levou a fazer essa aquisição sem necessidade de trocar um notebook agora para a estação de trabalho.
beleza? Então vou abrir, vou fazer a troca do SSD, vou fazer a troca das memórias, vou tirar esse Linux daqui, não vou nem mostrar para vocês esse Linux funcionando. O que ele tem mais aqui que eu posso falar? Ele tem esses atalhos aqui de placa, de áudio. Ainda não estudei muito ele aqui, a questão do RGB. Essas teclas, né, a WASD, elas são transparentes, tá? Então você não consegue diferenciar aqui no RGB, por exemplo, deixar aqui com cor diferente esses pontos. Não, todo mundo vai ser uma mesma cor. Não é o que eu consigo fazer, por exemplo, aqui no Redragon, tá? Mas as teclas WASD, elas são transparentes, ó. Elas ficam mais fortes aqui. Achei bem bonitinho aqui esse efeito, beleza? Ele tem esses 4 LEDzinhos aqui, cada um quer dizer uma coisa, tá? Deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês. Ó, acesso ao HD, que isso é bom, tá? Os notebooks estão tudo tirando esse LED de acesso ao HD. Energia conectada. Cadê isso aqui? Energia, não, é bateria, né? Bateria, energia conectada e modo avião. Nossa, coisa chata. Deve ser quando inverna, né? No caso é quando inverna. O dedo todo lascado. Beleza? Tem esses LEDzinhos aqui bem legal. Uma coisa também aqui para você não se desesperar, você que comprar essa linha TUF, eu acho que todos são assim. Chegou o notebook, você tenta ligar de todo jeito, aperta, segura, aperta 2 vezes, ele não liga, tá? Ele vem travado até você colocar pela primeira vez o carregador. É engraçado isso, né? Então você fica meio desesperado achando que o notebook já veio com defeito, mas na verdade ele vem com esse bloqueio, travamento, sei lá o que é. Eu acho que é para não haver nenhum tipo de risco disso aqui apertar durante o transporte. Então você precisa colocar o carregador pela primeira vez para ele destravar e ligar, tá? Então eu já sabia disso, eu não fiquei desesperado aqui, mas eu fui testar, tá? Testei, apertei e segurei e ele não liga de jeito nenhum, não dá nenhum sinal de vida, não pisca nenhum LEDzinho aqui para lhe dar alguma dica do que está acontecendo. Ele simplesmente não dá sinal de vida, precisa conectar pela primeira vez ao carregador. Esse meu carregador aqui eu acho que é um dos maiores, tá? Ele é bem pesadão, bem grandão, que eu acredito por ter, né, essa RTX 4050. Tem esse mesmo modelo com a RTX ainda 3050, tem com Core i5, que é um processadorzinho bem safadinho da Intel, né? Safadinho entre aspas, não é o i5, é o Core i5. Então tem vários modelos dele, então se liga nessa sopinha de letrinha que eu falei aqui para vocês, tá? Então cada coisinha dessa aqui quer dizer uma coisa. E pelo conjunto aqui que vem, foi o que eu achei mais... o melhor custo-benefício nesse momento, tá? E até por essas características legais, né? A porta Thunderbolt, né? Essa certificação militar, essa capinha aqui de alumínio, né? Que a do Acer é de plástico. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Eu vou colocar um do lado do outro depois aqui, fazer alguns testes. E acompanha aí porque tem bastante informação, tá? Ah, detalhe também. Outro teste legal que eu vou fazer é o carregamento pela porta USB, tá? Eu tenho esse hub aqui como se fosse um amperímetro, né? Que ele diz o quanto de corrente está sendo consumida por cada USB. Eu tenho uma USB-C aqui, mas eu tenho também, só que ali o máximo que fornece é 12 volts, tá? Então, mas esse carinha aqui, essa minha bateria, ela tá cintilando assim por causa da atualização da câmera de celular, tá? Essa daqui ela consegue fornecer pela USB-C até 19 volts, tá? Então quando eu conectar aqui na porta de carregamento, eu quero ver como ela vai se comportar, para ver se eu consigo aqui um carregamento muito rápido pela porta USB-C, beleza? Para você não ter que levar esse trambolho aqui, caso um dia você precise utilizar esse carinha no transporte, beleza? Pronto, pessoal, esse aqui é aquele recurso que eu falei para vocês, que a ASUS colocou nesse único parafuso aqui, que é semelhante àquelas portinhas de HD antigo, tá? Que ela tem uma arruela por dentro e aí o parafuso não sai, só que aí ele é responsável por empurrar aqui essa bordinha, né? A parte de baixo da parte de cima, e aí fica mais fácil de você abrir, né? Utilizar aqui alguma ferramenta ou até mesmo suas próprias unhas, beleza? Então isso aqui ajuda bastante. Pronto, pessoal, notebook aberto, foi tranquilo abrir, tá? Então aquele parafusinho aqui ajudou bastante, não utilizei ferramenta, fui com a unha aqui destacando
as travinhas, tá? Então destravei aqui embaixo, travei aqui do lado. E essa parte aqui de trás eu deixei por último. Então aqui já fica uma dica boa, que foi a mesma que eu dei aqui nesse Acer Nitro 5 há 2 anos e 7 meses atrás. Todo mundo que eu via desmontando esse notebook aqui praticamente quebrava todas as travas aqui atrás. Era a maior dificuldade. Então a dica era, tira todas as laterais aqui e a parte de baixo, e a parte de cima você só faz levantar. É que nem mágica. Solta tudinho aqui e não força nada, beleza? Então fica aí essa dica. Então tá aqui a placa aqui toda exposta para vocês. Ele vem com esse isolante aqui, tá? Não é grafeno, tá muito fininho para ser grafeno. Para quem não sabe o que é grafeno, grafeno é um dissipador de calor maleável, tá? Então geralmente vem em memórias e SSD. Você pensa até que é um adesivo qualquer, mas aquilo ali é grafeno. Dissipa muito calor, tá? A dissipação de calor dele, salvo engano, chega a ser 8 ou 9 vezes mais do que o alumínio, tá? Então é bem legal, mas não é grafeno não, tá? É só uma proteção mesmo. Então ele vem aqui embalado nesses negocinho anti-estática, tá? Aqui a memória 1, a memória 2 não vem com ninguém. E a memória 1 aqui vem até com esse alumíniozinho aqui, tá? Não é grafeno. Se for grafeno tá muito rígido para ser grafeno. O grafeno é bem maleável. Aqui o SSD 1 e aqui o slot do SSD 2, tá? Tamanho full size lá, que é aquele 2280, tá? Aqui a bateria, né? Podia ser um pouquinho maior. Aqui os alto-falantes, eles são realmente móveis, né? Que eu acho que é para questão do impacto, né? Quando ele bater um pouquinho grave. Geralmente eles são soltos assim mesmo, tá? Então a placa bem bonitinha, bem feita aqui. A dissipação de calor aqui é bem ignorante, tá? Vou mostrar aqui em detalhes para você. Aquele negócio lá do chassi em X, que eu achava que era alguma coisa aqui, não tem nada a ver. Mas é bem feitinho mesmo aqui. Vou ver que danado de SSD é esse, tá? Geralmente da Crucial, né? Esses notebooks sempre utilizam essa marca. E aqui vou colocar logo os dois pentes da Corsair. E o SSD eu vou colocar na minha case aqui para usar de armazenamento para salvar as coisas lá do Acer, tá? Como eu falei para vocês, eu vou fazer a instalação aqui já com o SSD de 1 TB da Lexar, beleza? Aqui as memórias já instaladas, tá? Então foi tranquilo, mas eu achei interessante mostrar isso aqui para vocês. A memória original ela vem com essas duas plaquetinhas aqui e ela é de grafeno, tá? Ela é maleável, mas eu tentei puxar aqui um pouquinho, mas está muito preso. Então eu queria até tirar essas plaquetas e colocar uma de cada lado aqui da Corsair, mas não teve como, tá? E o SSD também vem com a plaquetinha dessa de grafeno. Só que aqui eu não consegui identificar a marca, tá? Então, quando eu tiver com ele instalado lá no Acer Nitro, aí a gente dá uma leitura melhor para ver que danado de SSD é esse, beleza? Então tá aqui. A placa Wi-Fi fica por baixo aqui, né? O slot PCI Express da Wi-Fi. Aqui tem algum outro slot? Não. Só tem mesmo o 2280, tá? Então, para quem também queria saber se ele pega o SSD menor, não pega, tá? Ele não tem aqui o parafuso daquela versão menor, tá? Fica aí mais essa dica para vocês. Então, pessoal, passado 4 dias desde esse último momento que vocês acabaram de ver no vídeo, tô com o computador aqui ligado nessa telinha de teste de memória. Eu vou explicar o porquê disso aqui. Não tô mais com as memórias Corsair aqui. Aconteceu um monte de coisa que eu nem sei se era realmente problema, mas eu vou tentar explicar agora. Aqui já mudou também porque eu testei o monitor, né? O meu Azopa, né? Arzopa, nome estranho danado. Tentei ligar ele aqui pela porta Thunderbolt com um único cabo. Tem um monte de particularidade que me fez perder muito e muito tempo. Vou explicar isso mais tarde. Mas vamos logo aqui para a memória RAM, tá? Então vamos lá. Naquele dia eu coloquei as memórias Corsair e não funcionou. Não deu imagem de vídeo em nenhuma situação, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu desligar esse carinha. Deixa eu ver se ele desliga assim direto.
Beleza, desligou. Esse LED aceso aqui é o do carregador. Deixa eu virar ele aqui. Acho que não vai adiantar muito não, porque tá tudo aqui, né? Então vamos lá. O que é que aconteceu? Coloquei as Corsair nele e não deu nenhum resultado, tá? Não deu sinal de vídeo. Coloquei só em um slot, coloquei só no outro slot. Coloquei com a memória de 8 GB original e outro pente Corsair aqui no segundo slot e nenhuma deu sinal, tá? E assim, eu esperei um tempo, assim, sei lá, mais de 1 minuto e nenhuma imagem de vídeo, tá? Não piscou a tela, não entrou em BIOS, nada. Então, a primeira coisa que eu pensei foi incompatibilidade das Corsair com esse notebook, né? Já que é uma memória de alto desempenho, o CAS latency dela é mais baixo do que o normal. Então, pensei que seria incompatibilidade, tá? Não fiz mais testes. E outra, procurei também na internet se alguém tinha tido o mesmo problema que eu. E assim, encontrei no fórum lá, em alguns fóruns não, encontrei num fórum uma pessoa falando que teve muito problema de incompatibilidade de memória com esses Asus TUF, tá? Teve pessoas que conseguiram só colocar para funcionar colocando as DDR5 de 4.800 MHz, tá? Originalmente aqui essa de 8 GB que vem nele é 5.600 MHz, tá? Como eu tinha comprado as Corsair na mesma frequência da memória RAM original dele, né, 5.600 MHz, porque tem ela de 4.800 MHz também. Detalhe importante, tá? A tensão de trabalho dessas memórias, a DDR5 é uma só. Então 4.800 MHz, 5.200, 5.600, todas trabalham a 1.1 volts, tá? Então eu lembro que a DDR3 tinha um monte de frescura quanto a isso. A DDR3 foi a geração da incompatibilidade. Tudo era incompatível com tudo. E eles tinham tensão de trabalho diferente. Se salvo engano, eles tinham memórias de 1.3 volts e 1.5 volts. E isso causava uma danação de incompatibilidade nas placas-mães. Mas vamos lá, voltando para cá. Então, nos fóruns, fui pesquisar, né, o que estava acontecendo. E eu achei o pessoal falando sobre a Crucial, né? E a Crucial, quem fabrica é a Micron, né? E a Micron aqui é a fabricante do SSD original, que não está mais aqui, já está no Nitro 5 ali. E também dessa memória RAM, a original de 8 GB, né? E aí eu descobri que no site tem um site crucial.com que você vê a compatibilidade dos notebooks. E aí eu fui lá, coloquei o modelo certinho, ele acha certinho esse modelo aqui da Asus. E dava lá que era compatível até com 96 GB, tá? 2 pentes de 48 GB. Então falava isso lá no site da Micron. Beleza, eu queria 64 só, né? Questão de dinheiro também. E comprei 2 pentes de 32 GB aqui. Chegou hoje, 4 dias depois. E aí quando eu coloquei no notebook, cadê que deu imagem de vídeo? Cara, que desespero, porque já era a segunda compra que eu estava fazendo, não são baratos, teria que devolver novamente, ia continuar com 8 GB de RAM, que não dá para fazer meu trabalho, tá? Então esses dias todinho eu ainda estou aqui trabalhando no Acer Nitro, que ele tá com 64 GB de RAM, e aí ia ficar aquela coisa, né? A frustração disso não funcionar, ter que procurar outro módulo de memória. E aí eu peguei, deixei ele aqui, fiz uma tentativa com os 2 pentes, de cara não funcionou. Não deu sinal de vídeo, nada. E aí coloquei o pente original de 8 GB e coloquei no outro slot aqui o de 32. Não deu sinal de vídeo. E aí eu deixei o notebook aqui, sabe? Aí me sentei aqui, já ia procurar as coisas, já ia fazer pesquisa. Aí eu acho que mais ou menos depois de uns, sei lá, 3 minutos, assim, 2 minutos, eu vi a tela piscar. Ele desligou o teclado, né? Vocês viram que ele tava, o teclado lá estava iluminado. Já eu volto ele aqui na posição normal. Aí o teclado apagou. Eu disse, pronto, agora queimou tudo, né? Aí o teclado apagou, ficou um tempo apagado. Eu achei assim, a BIOS não reconheceu memória nenhuma. Desligou o notebook e pronto. Aí desligou, fiquei quieto na minha. Quando eu vi, o teclado acendeu novamente e deu o sinal de vídeo. O notebook iniciou normal, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Windows e ver quanto estava reconhecendo memória RAM. Estava reconhecendo os 40 GB de memória RAM. Os 8 GB da original e os 32 do novo pente. Eu disse, opa, alguma coisa aconteceu. Então só me veio à cabeça lá uns notebooks antigos, tá? Eu não sabia que existia ainda isso. Que eles fazem um self-test na memória RAM. Quando você faz essa troca na placa-mãe,
Eles fazem todo um teste, por isso que vocês viram aquela tela de teste aqui, que eu queria ver mais ou menos o tempo que levava aquele teste, eu mandando ele fazer, para esse teste aqui quando eu instalei os novos pentes de memória RAM. Então, desliguei o notebook, reconheci os 40 GB, já fiquei um pouco mais tranquilo. Beleza, desliguei, tirei a de 8 GB originais e coloquei o outro pente de 32, né, formando 64 GB. E liguei. E nada de vídeo. Só que dessa vez demorou muito, muito mesmo. Aí eu pensei, não, então essa porcaria não reconhece nem 64 GB de RAM. Só reconhece abaixo. Então ficaria 8 GB aqui e 32 e tá feita a merda. Só que demorou. Dessa vez ele desligou o teclado e ligou 2 vezes. E aí quando eu vi, deu imagem de vídeo. Entrei no Windows, reconhecendo lá 64 GB de RAM, fiz teste de leitura e escrita no AIDA 64. Então tudo rodando normal, sem nenhuma normalidade, nada. Então só me leva a crer que quando você faz troca de memória RAM nessas placas, né, da ASUS, desse notebook, ele faz um self-test. Tudo bem, essas memórias não tem aquela propriedade lá de correção de erro, né, o non-ECC, não tem nada disso, mas ele faz esse teste, né, da memória nova para poder iniciar o sistema. Eu entrei na BIOS, procurei alguma coisa para ver se tinha lá auto self-test de bateria ou de memória, mas não tinha nada, absolutamente nada. É algo que ele faz como se fosse obrigatório. Então, eu nem sei se as Corsair seriam compatíveis com ele e só faltou eu esperar esse tempão, né? Que eu acho que quando eu coloquei os dois pentes de 64 GB, os dois pentes de 32 formando 64, que demorou muito mais tempo do que um pente só, né, com esse daqui, que deu 40 GB, eu acho que ficou lá nos 6 minutos, mais ou menos, que eu já estava perdendo as esperanças novamente. E ele deu o sinal de vídeo. E agora ligou, ele liga normal, não demora mais nada, tá? Então é como se ele fizesse esse teste, reconhecesse e deixasse na BIOS que tá ok, então toda vez ele inicia normal agora. Olha que coisa chata, né? Porque podia agora estar aqui com as Corsair, não que essa daqui seja ruim, tá na frequência de 5.600 MHz. A compatibilidade é confirmada pelo fabricante, né? Então é o mesmo fabricante que a própria ASUS colocou no seu SSD e na memória RAM original. Então, óbvio, não vou devolver, tá? Até porque a Corsair, a diferença de valor entre a Corsair e essa daqui foi quase R$350, tá? Pelos 64 GB. Então é uma diferença até considerável para algo que funcionou ok, tá? Eu não preciso tanto extremo assim para ter uma memória Corsair com cas latence 48 e essa daqui, se eu não me engano, é 50 ou é 52. Então tá bom, vou ficar com essa daqui. Mas fica essa curiosidade para vocês. Quem tiver esse mesmo problema e estiver vendo esse vídeo aqui, fica tranquilo, porque pode não ser incompatibilidade, pode ser essa frescura de testar a memória antes de iniciar o sistema, quando você faz uma troca. E esse teste demora proporcional à quantidade de memória RAM que você coloca, tá? Então fica esse detalhe aí. Pode ser que você colocando só mais um pente de 8 GB para formar 16, só para ativar o Dual Channel, o teste seja bem rápido, tá? Se você coloca 2 de 16 para ser 32, seja mais rápido do que isso que eu estou falando para vocês. Por isso que eu fiz aquele teste lá, deixei aquela tela logo no comecinho dessa parte do vídeo, para mostrar para vocês mais ou menos quanto é o tempo que o teste dela, o teste completo dela, durou. Não acredito que tenha sido aquilo, tá? Quase 9 minutos lá. Mas eu acho que foi entre 6 e 7 minutos que eu fiquei aqui esperando, já xoxo, pensando o que é que eu ia fazer, né? Mas enfim, tá finalizada aqui a troca da memória RAM. Vou colocar aqui tudo no lugarzinho, vou fechar a tampa, colocar os parafusos no lugar. E aí depois vou instalar ele aqui fisicamente no local dele, para onde ele tem que vir. E aí vou falar sobre as particularidades aqui da danada da porta Thunderbolt, que foi outra coisa que me deu muita dor de cabeça, tá? Comprei outro cabo, isso aqui é o original, né, da Azopa. Enfim, funcionou, mas tem um detalhe muito importante que me fez perder muito tempo. Eu instalei, né, o Windows 10 aqui, que é o que eu preciso trabalhar, é muito estável. Aí não funcionou a Thunderbolt, não deu vídeo, então fui para o Windows 11, que tem essas frescuras que o Windows tem de integração com celular, com multitelas, uma frescura aí. Não me adaptei ao Windows 11,
voltei para o Windows 10 e fiquei tentando mais drive Thunderbolt, tudo que você imaginar eu tentei. Voltei novamente para o Windows 11 porque eu estava perdendo as esperanças totais no Windows 10. E aí no Windows 11 eu consegui fazer funcionar, mas o problema não era drive, o problema não era cabo, nada. O problema era uma particularidade com esse meu monitor portátil aqui, tá? Então, para não ficar frescura aí de suspense, ele precisava de uma alimentação auxiliar aqui, fora o cabo da Thunderbolt. E aí eu não sei se um cabo muito bom conseguiria alimentar ele, já que é uma Thunderbolt 4, conseguiria alimentar e passar o vídeo. Mas eu tentei um cabo de seus R$ 90 no Mercado Livre, que prometia 40 Gbps e 240 watts, né, de potência, ele passaria por isso, mas não funcionou. Teve o mesmo comportamento desse daqui. E por que também foi meio que na sorte isso funcionar? Porque eu estava utilizando até duas USB-Cs aqui para alimentar. Então, como esse notebook tem duas USB-C, a Thunderbolt e a USB-C normal 3.2, eu estava utilizando ela para alimentar, para ser a alimentação aqui. Porque eu fiz essa tentativa, porque pessoas falavam isso também. Ah, precisei fazer uma alimentação a mais, só um cabo não conseguiu alimentar e transmitir o vídeo. Então eu fui tentando essas combinações, só que não funcionou de jeito nenhum. Só funcionou, olha que coisa chata, quando eu coloquei uma alimentação pela USB-A nessa minha bateria aqui. Cadê aqui? Porque ela vai até 18 volts aqui, 19 volts. Então ela me dá aqui até um amperímetro, tá? Então não consome tanto, 5 volts aqui na faixa de 1.4 amperes, corrente de 1.4 amperes. Se eu baixar um pouco o brilho, chega a 1 ampere só de consumo. E consegui passar o vídeo pela USB-C. Tanto essa original da Azopa, quanto essa que eu comprei do Mercado Livre, que eu já devolvi também. Porque eu não ia ficar com um cabo que teve o mesmo resultado que esse daqui, tá? E aí o que acontece? Pô, preciso de uma alimentação, uma bateria ou um carregador desse? Não. Se eu tivesse colocado aqui, como eu fiz, né? Cadê? Tá vendo que tem um USB normal aqui, um USB-A, de lado das duas USB-C? Ligando o monitor lá com o cabinho USB-A para USB-C na alimentação, funcionou. Mas ligando as duas USB-Cs aqui, uma para alimentar e a outra para passar vídeo, não funcionou. Olha quanto tempo eu perdi com esse detalhe todo. Então, coisas que eu não sabia, pesquisei, não achei informações concretas, né? O site de ajuda da ASUS lá, a parte de ajuda, não ajudou em nada a esse respeito. Mandava reinstalar o drive, mandava remover o hub USB, mandava colocar o controlador Thunderbolt, não sei o que. Nada funcionava. Funcionou dessa forma. Foi numa das milhões de tentativas aqui, quando eu coloquei para alimentar com a USB-A e a USB-C só para vídeo, é automático. Colocou, ele já entra a imagem aqui, certo? E por que eu quero tanto isso aqui? Porque a HDMI vai para esse cara aqui e eu quero colocar ou aqui em cima, não sei onde é que eu ainda vou colocar, esse segundo monitor, né? O terceiro, na verdade. Então, outra bronca aqui que eu enfrentei, mas aí fica a dica para vocês e depois eu vou mostrar tudo funcionando direitinho. Beleza? Essa foi chata. E aí o que é que eu fiz? Quando eu vi que funcionou, eu desinstalei novamente o Windows 11 e reinstalei o Windows 10, que é o que eu gosto mesmo. O Windows 11 é uma porcaria, viu? Meu Deus do céu. Então reinstalei o Windows 10 nele, tudo redondinho, e aí funcionou redondo também com o monitor. Olha que loucura. Foi uma... Eu acho que eu reinstalei os dois sistemas operacionais, né? O Windows 10 e o 11 aqui, 6 vezes, né? Tirei, coloquei. Então teve toda essa dor de cabeça aqui. Então vou fechar, deixar tudo ali organizado, que aí a gente vai partir para os testes e ver mais algumas particularidades internas dele. Mas o principal desse notebook eu acho que é isso, essa questão da memória, que você pode, assim como eu, pensar que é a incompatibilidade do pente que você colocar. Então coloca, deixa lá um tempão, vai tomar um café, alguma coisa, e ver se vai funcionar. E a outra coisa é dessa Thunderbolt, esse monte de frescura aqui que eu tive que fazer. Pode ser só uma frescura desse meu modelo aqui, tá? Pode ser que outros monitores portáteis liguem normal com esse cabo aqui. Comprei um cabo de altíssima potência lá do AliExpress. Muito bem conceituado lá. Não sei se vai funcionar também.
mas vai ser mais uma tentativa. Eu queria ligar por apenas um cabo, tá? Era meu desejo, meu sonho ligar apenas um cabo. Se não, vou ter que ligar um cabo na Thunderbolt lá e o outro eu vou ver o que é que eu faço aqui. Coloco um transformador ali embaixo, um carregador para alimentar o monitor. Beleza? Essa parte aqui foi longa, mas bem esclarecedora aí para quem tiver esses problemas que eu tive também. Beleza? Vamos seguir. Pronto, pessoal, finalmente tudo montado. Infelizmente aqui foi o único lugar que eu consegui colocar a terceira tela. Gostaria de ter ficado aqui do lado, mas esse nicho aqui que eu fiz há 13 anos atrás para os meus videogames, que hoje continua, né, sendo o lugar dos videogames, mas agora ele terminou atrapalhando. Eu não sabia que eu ia ter um setup assim tão grande que eu ia precisar de tanto espaço lateral. Então a situação aqui é essa. Penso depois em procurar algum suporte que eu consiga colocar ele aqui um pouco longe do notebook, mas nessa posição aqui, para ser uma tela melhor. Sentado aqui, na visualização de baixo, não ficou muito cômodo não, tá? Você ficar olhando tanto para cima aqui. Baixei bem o notebook aqui, o máximo que deu para ficar a visualização central numa posição boa. Mas, por exemplo, isso até causou aqui um pouquinho de bagunça aqui nos cabos, tá? Por exemplo, eu não consegui colocar nem o meu adaptadorzinho em L aqui do HDMI, porque não chega, tá? Ficou muito baixo. Então essa é uma situação que não é agradável aqui, essa bagunça de fios. Outra coisa também, estou praticamente sem USB. Preciso utilizar essa USB aqui para esse teclado, porque ele é Bluetooth, né? Ele tem bateria e ele tem conexão Bluetooth. Porém, ele tem uma característica chata que a luz do teclado, a retroiluminação dele apaga após 30 segundos. Então você tem que teclar em alguma coisa para voltar a acender. Não tem configuração que deixe essa luz acesa o tempo todo, mesmo que eu queira que gaste toda a energia da bateria. Não tem, então ele vai e desliga. Então, para quem está, principalmente para mim que programo, então tem hora que eu fico lá pensando no código, compilando com a cabeça. Quando eu olho para o teclado que eu vou fazer alguma coisa, está lá ele todo apagado. Então a solução foi utilizar a conexão cabeada. Então de todo jeito eu preciso aqui de uma conexão USB do tipo A. Esse notebook só tem duas USBs do tipo A, né? A outra está aqui do lado. E as duas USBs tipo C aqui, a Thunderbolt e a 3.2. Então aqui vocês já estão vendo, né, que o terceiro monitor está ligado na USB-C 3.2 e não na Thunderbolt, tá? Então isso aqui já é uma boa particularidade dele, que as duas USB-Cs dele transmitem vídeo, tá? Eu não tenho aqui mais um monitor portátil. Isso aqui é porque ele está usando a GPU principal, então ele está hibernando. Eu não tenho aqui mais um monitor portátil para ver se eu conseguiria ligar um quinto monitor, tá? Pela segunda USB-C Thunderbolt. Infelizmente não consigo fazer esse teste. Mas as duas transmitem vídeo. E aí por que que eu estou aqui na USB-C 3.2 e não na Thunderbolt? Foi outra coisa que eu descobri durante os testes do 3D Mark, né? Eu ativei a GPU, a RTX 4050, para ela ser a principal, né? Ela fixar a principal. E aí o que é que acontece? O vídeo, ele dá prioridade, né? A placa de vídeo se conecta às saídas de vídeo e ele dá prioridade a HDMI. Então, se eu ligar aqui na Thunderbolt, deixa eu só... Então, conectado a Thunderbolt, eu não tenho sinal de vídeo. Chato, né? Isso. Só que aí... E aí quando eu coloco na de baixo, que aí ele estaria conectado à CPU Intel, né? A GPU Intel, a placa onboard lá, safadinha. Aí ele vai e deu vídeo. E aí eu fiquei também meio perdido com isso. Só que aí tem outra curiosidade. Se eu tirar aqui a HDMI, deu vídeo aqui em cima, o USB-C Thunderbolt passou a produzir vídeo. Meu segundo monitor aqui do lado caiu, porque ele estava pelo HDMI. E aí quando eu conecto a HDMI de volta, todo mundo dá vídeo. Olha que coisa estranha. Mas enfim, funcionou dessa forma. Mas se eu desconectar agora a Thunderbolt aqui, o vídeo cai. E se eu colocar de novo na Thunderbolt, ele não volta. Estranho, né? Isso aconteceu quando eu liguei a RTX, né, como principal. Então, em momento nenhum, nessa situação que ele está aqui, ele volta para a placa UHD da Intel, tá? E ficou com essa característica. Bem, é uma característica, né? Não tem como
resolver isso aqui, e é tudo na tentativa e erro, tá? Quando não funcionou, eu já entrei em desespero novamente, eu disse, nossa, já deu problema novamente, depois de tanto sofrimento para fazer isso funcionar, já deu pau novamente. Aí fui, desconectei, né, que a Thunderbolt passou a não funcionar, conectei na de baixo, teve vídeo em cima. Eu disse, que coisa mais estranha. Aí fui fazer o teste, tirei o HDMI, porque eu pensei dessa forma, né, já que ele estaria dessa forma dando prioridade a HDMI, tirei o HDMI, coloquei essa USB-C na Thunderbolt, voltou o vídeo. Ah, que coisa estranha. Aí vou, boto HDMI, permanece com o vídeo. Mas aí se eu tirar a Thunderbolt agora, não volta mais o vídeo, eu tenho que colocar na de baixo. Então bem chato esse jogo aqui de tira e coloca dessas saídas de vídeo, tá? Não é uma coisa, sei lá, ficou muito estranho. Isso aqui de piscar tá acontecendo porque eu tô na GPU na RTX. Tá? Se eu tivesse com a Intel normal ou no modo automático dele, esse piscado aqui das telas não acontecia. Acredito eu que seja por isso. Ele está dando agora, por exemplo, prioridade tanto ao USB-C de vídeo quanto ao HDMI. É outra particularidade. O modo automático de vídeo pela Thunderbolt, pela HDMI, ele não fica dando essa piscada. Também não sei se é alguma coisa de energia da placa de vídeo, porque eu já configurei aqui a parte de bateria para desempenho máximo, para não fechar, para não desligar com o fechamento da tampa, para não hibernar em nenhum momento. Então essa piscada deu depois que eu ativei a GPU. Aí acredito que para evitar superaquecimento alguma coisa, ele fique fazendo essa, ou tentando essa troca, ou isso aqui já está dando algum conflito, tá? Então, primeira particularidade, se você estiver utilizando um monitor desse daqui, que você queira fazer a alimentação por um único cabo, a solução, pelo menos nesse notebook e com esse monitor, foi essa, tá? Precisa de uma alimentação USB do tipo A, não adianta utilizar as duas USB-C do notebook, beleza? Aqui está bem desorganizado, eu penso depois em comprar um suporte que tem um hub embaixo, para utilizar uma USB-C dessa daqui e esse hub a alimentar um monte de outras USBs 3.0, leitor de cartão e algumas outras coisas, tá? Porque desse jeito aqui eu já não tenho mais USB. Aí para eu utilizar agora um pendrive eu tenho que desconectar isso aqui, perder o meu terceiro monitor e aí já viram, né? Outra coisa chata também, por exemplo, eu vou voltar aqui para o sistema, tem um atalhinho aqui que é bem legal. Eu vou voltar ela para o sistema de GPU automática, tá? Que é o normal que você sempre vai utilizar. Então ele já pede para você reiniciar aqui o computador. Vamos ver aqui se ele vai dar a normalidade que eu quero mostrar para vocês. Que é justamente no reboot da máquina, o comportamento da USB Thunderbolt, tá? Da Thunderbolt ou da outra 3.2 lá. Acho que aqui vai acontecer. Espero que tem hora que eu quero mostrar as coisas e ele não faz o que eu quero. Então, reiniciando, aqui em cima já não deu o vídeo na BIOS. Pronto, então aconteceu o que eu queria, tá? Essa aqui seria a situação normal. Deixa eu fechar esse cara. Pronto, ele deu o dispositivo não reconhecido. Que é isso que acontece quando o monitor ele não reconhece a USB de alimentação, tá? Ele fica dando isso aqui direto. Dispositivo USB não reconhecido. E eu achava que isso era drive, fiquei procurando todos os drives do universo para fazer esse monitor funcionar. Aí você vê, tava funcionando tudinho, bonitinho, os 3 monitores. Você precisou reiniciar, ou você desliga e vai iniciar no outro dia. O que é que você tem que fazer? Você tem que desconectar o USB-C e conectar novamente. Aí conectando novamente, depois que você reinicia, aí você tem o vídeo pela USB-C. Para mim isso é chato, tá? Você precisou desligar o computador, hibernou, e aí quando você for reativar, você tem que ficar tirando e colocando o cabo da USB-C. E aí isso vai com o tempo criar fogo, estragar aqui o seu conector, não é algo legal, tá? E o pior é que não adianta deixar esse USB-C aqui
retirar o A da alimentação e colocar o A da alimentação novamente. O computador não entende e o que é que ele faz? Continua dando aquele problema lá de dispositivo não reconhecido. Você obrigatoriamente tem que tirar o USB-C e colocar ela de volta aqui na Thunderbolt para fazer a imagem funcionar. Feito isso, ele fica direto. Desligou o computador, reiniciou, acontece o que vocês acabaram de ver. E é isso, tá? Essa parte da USB-C, eu acho que foi esse. Toda essa epopeia para fazer funcionar, mas ainda assim não funcionou aquela coisinha redonda, tá? De colocar um cabo só, ficar tudo funcionando direitinho, reiniciar ele, ligar normal. Infelizmente, tem essas particularidades. Então tem que ver se realmente vale a pena você investir tanto na Thunderbolt. Não sei se é só uma característica desse Asus, né? Ou se todo notebook que tem esse recurso da Thunderbolt ou saída de vídeo, né, digital DP aqui, se tem essas frescuras todas, tá? Infelizmente com esse notebook, com esse meu monitor, aconteceu isso que vocês estão vendo. Beleza? Então vamos passar para o próximo ponto aqui, que é a parte de desempenho desse notebook. Então vamos lá, para quem acompanha o canal e lembra aí do vídeo desse Acer Nitro 5 aqui que eu comprei há 2 anos e 7 meses atrás. Ele tem 2 slots PCI Express, né, NVMe, só que um deles é geração 4 e o outro é geração 3. Essa informação não tinha encanto nenhum da internet, não tinha encanto nenhum da documentação do notebook, nada, tá? Então, só quando eu testei com 2 SSDs Gen 4 aqui, eu vi que o segundo slot ele é só Gen 3. Então, ele ficava lá no limite do barramento Gen 3, o limite matemático, né, de leitura, memória, de leitura escrita, de leitura randômica, ele ficava no limite. Se você colocasse um SSD Gen 4 no segundo slot, que é Gen 3. Fica muito bom o desempenho, tá? Mas você está perdendo, né, em relação ao Gen 4. Nesse notebook aqui também eu não consegui informação nenhuma na internet se os 2 slots eram Gen 4. E eles são Gen 4, tá? Fiz os testes aqui de leitura e escrita e ambos deu lá na casa dos 7.000 megabytes por segundo. Então isso é muito bom, já foi um ganho muito grande de desempenho. Outra característica aqui também em relação ao meu Acer é que agora eu tenho DDR5 lá, né? E aqui ainda era DDR4. Então só de leitura e escrita aqui, a gente vai fazer o teste no AIDA, eu ganhei, não chega a dobrar, mas eu cheguei muito perto aqui de dobrar, eu acho que lá para os seus 80%, tá? Então foi muito legal, já vou mostrar para vocês. E também a questão do desempenho 3D dele. Então ficou aqui uma coisa também um pouquinho estranha. Eu pastei para botar o 3D Mark para funcionar direito. Fazia mais de décadas, eu acho, quase 2 décadas. Não, 2 não, vai lá. Fazia uns 14, 15 anos que eu não usava o 3D Mark para medir desempenho de computador, tá? Quando eu deixei de utilizar computador para jogo em si, passei só a utilizar console, e isso aqui virou uma ferramenta só de trabalho, o 3D Mark para mim, eu nem sabia mais como é que estava. Fui utilizar aqui para vocês, baixei da Steam o demo, e o demo causou o maior problema do mundo. Porque o demo, vamos lá, quando você utiliza o demo do 3D Mark, que eu não queria pagar de jeito nenhum, ele só habilita esse teste aqui, tá? Cadê? E aí o que é que acontece? Quando você vê aqui como ele vai fazer o teste, ele só diz o DirectX que você vai utilizar, né? A API de renderização, né? E a placa de vídeo e o display, né? Acho que aqui, deixa eu ver se pode mudar. É porque agora eu já tô com a versão paga, tá? Mas isso aqui você nem podia mexer. Aí o que é que acontece? Você não sabia em qual resolução você estava rodando o teste. Como eu comprei agora, né? Eu tô com a versão paga, gastei R$100 aqui com a dor no coração, mas foi o desespero dos resultados. Você sabe a resolução certinha que você está rodando. Porque o que é que acontecia? A versão demo dele pega o que teu computador pode fazer, o que ele acha que tu pode fazer e roda o teste. E aí o que é que acontece? No primeiro teste, que era o único que tinha, que era esse aqui, o notebook da Acer dava esse resultado aqui. E eu não sabia por que o resultado nesse cara aqui estava dando pior. Ele estava dando esse aqui, ó. Cadê?
Aqui. Pronto. Aí o meu tava dando isso aqui. Eu fiquei desesperado, tá? Então 18 frames por segundo, essa pontuação aqui de 1800. E o Acer aqui, bem velhinho, tava dando isso aqui. Então eu não sabia o porquê, achei que era driver, que era alguma coisa aqui de engasgo. Não entendi o porquê. E eu não conseguia visualizar nos resultados qual a resolução que estava rodando aqui e rodando lá no TUF, né, no Asus. Porque os dois rodavam bonitinho, a resolução era muito grande, bonita, legal, mas eu não sabia. Então aqui estava rodando em 1440p e esse daqui ele estava rodando, né, o programa elegeu a qualidade 4K para rodar o mesmo teste. Então eles deram resultados diferentes, rodando o mesmo teste, sem eu saber dessa particularidade. Então no desespero, achando que eu tinha comprado uma lasanha, né, uma verdadeira lasanha, eu fui e comprei o 3D Mark pela Steam, paguei R$100. E aí quando eu vi, tinha essa opção de você poder fazer o teste. Deixa eu voltar aqui, isso aqui é foto, eu tentando clicar em foto. E aí tinha a opção de você poder mudar aqui a resolução no teste de execução personalizada, tá? Aí beleza, agora eu conseguia rodar exatamente aqui a mesma coisa que eu estava rodando aqui. Então vamos lá para o resultado, tá? Eu não vou rodar aqui de novo porque demora um pouquinho, mas eu tirei foto de todo mundo. Então esse estilo, né? Aquele primeiro teste lá. E outra coisa chata também é que eu não tenho mais pontuação. Quando você roda o teste personalizado, que não é o que o 3D Mark elege, isso eu achei muito chato, ele não te dá uma pontuação, um score aqui. Ele só te dá os frames por segundo. Então esse teste aqui rodou no Acer Nitro, velhinho, 18.12 frames por segundo. Já aqui no Asus, cadê? Aqui. Ele rodou a 18.7 frames por segundo, tá? Então tava no modo não estava no modo personalizado, mas ele deu essa pontuação, esse score aqui. Mas os frames por segundo, né, a média, né, do teste em frames por segundo deu 18.7. Então praticamente em 4K ele deu o mesmo resultado aqui que o Acer, tá? Aí eu fiz agora o teste no Acer rodando em 1440p. Aí ele deu essa média aqui, né? Já que aqui ele era o padrão que ele rodava no demo, então ele ainda deu aqui um score. Ele deu 36.9 frames. E aqui o Steel, né? O teste Steel a 1440 deu 37.10 frames, né? Então novamente eu não tenho mais o score aqui, já que eu utilizei uma execução personalizada. E aí eu pensei, pelo menos eu não comprei uma lasanha pior do que o meu notebook antigo, né? É pelo menos igual. Então eu iria ganhar aqui em desempenho de memória RAM, em leitura dos HDs e tal. Mas enfim, tem outro teste, né? Depois que eu paguei aqui pelo 3D Mark, tem outro teste aqui que utiliza as tecnologias, né, do Ray Tracing, né? Da simulação lá vetorial, parará. E aí eu fiz aqui os testes tanto em 4K quanto em 1440p, todos utilizando o V-Sync, tá? Tem esse detalhe também. Aqui o V-Sync, em todos eles eu utilizei o V-Sync, tanto aqui no Acer quanto no Asus. E aí o resultado realmente impressiona com vantagem muito grande para o... Cadê? O Ray Tracing aqui a 1440, tá? Aqui no Acer ele fez essa média aqui de frames, tá? Nessas partes aqui do teste. Então 85, 88, 86, 79. Grava aí esses resultados. E aí o resultado aqui no Asus, cadê? 1440 Ray. É isso aqui, ó. Então chegou muito perto ali de dobrar o frame rate, tá? Então vamos ver aqui de novo, faz aí os cálculos de cabeça. Então temos aqui 85 na casa de 80 e aqui tudinho na casa de 140. Então se fosse para dobrar teria que dar aqui em torno de 160, 170 mais ou menos. Só que não dá, então eu acho que aqui tem uns 70% mais de frame rate em relação ao Acer Nitro. E aí eu fiz o teste de 4K, né? Vamos exigir mais ainda dele. Então Ray 4K. Eu caí aqui para essa faixa de frame rate. Então ele quase que deu em 4K, praticamente o frame rate aqui que deu o Acer em 1440p.
O resultado do Acer em 4K, do Ray Tracing, nesse teste, foi esse daqui. Então aqui ficou bem pertinho do dobro, né, de desempenho. Isso na resolução de 4K. Aí eu acredito que esse teste, né, utilize melhor esses recursos dessas novas placas RTX, e por isso o Asus aqui com a RTX 4050 deu uma pequena surra no Acer Nitro 5 aqui de 3 anos atrás, tá, de fabricado. Então, para quem nunca viu esse teste aqui, ele é muito espelhado, tá? Eu vou rodar ele aqui no Asus, porque ficou mais bonitinho lá do que aqui no Acer, e aí vocês vão ver a quantidade, né, de espelhamento. Para quem nunca rodou esse aplicativo aqui para desempenho no seu notebook, olha a quantidade de reflexo, né, de cálculo de reflexo que ele faz. Pronto, aqui ele rodando, tá? Olha a danação de reflexo que tem nesse vídeo aqui. Iluminação, sombra, enfim, fazia muito tempo, tá, que eu não rodava, eu acho que algo tão pesado assim na minha frente, num notebook. Então realmente impressiona aqui. Aqui ele tá dando um frame rate na 70, aqui eu tô rodando esse teste agora em 4K. E tô com todas as telas aqui ligadas, tá? Podia estar rodando aqui outra coisa, provavelmente iria onerar um pouco aqui o teste, mas é uma coisa aqui também que eu achei que quando ele estivesse utilizando esse tipo de coisa assim, as outras telas ficariam indisponíveis, mas ficam disponíveis, tá? Qualquer coisa que eu colocar aqui para rodar, vai rodar enquanto um jogo estiver rodando aqui no principal. Então olha a quantidade de reflexo aqui. Aqui ele terminou, vai dar... Novamente ele não dá, né? O score aqui só dá o frame rate. E olha a barulheira aqui dos coolers, né? Só por causa desse testezinho. Então, realmente, o que eu achava, né? Tinha comprado aqui uma lasanha, já que eu não sabia daquela particularidade lá da resolução. Ele realmente tem um desempenho maior para jogos, óbvio, né? Uma geração a mais em relação ao Acer. Mas para aquele primeiro teste lá, né, do Steel, achei muito parecido, né? Achei não, né? Ele foi muito parecido aqui com o Acer Nitro 5. Então não utilizava de nada os recursos lá da RTX, né? Recurso gráfico, era só potência bruta lá para rodar aquele 3D. Beleza? Essa parte aqui de desempenho 3D do 3D Mark fica aí como um bônus, tá? Lembrando que eu não utilizo notebook para jogar, tô fazendo isso aqui só para deixar para vocês esse conhecimento aqui, essa comparação em relação ao Acer Nitro 5. O que para mim importa de fato é leitura, né? Leitura e escrita de memória para quem usa banco de dados, para quem usa compilador. Eu utilizo um compilador de React Native para Android que é muito pesado. Mas aí tem alguns testes aqui que dá para fazer, tá? No próprio AIDA 64. Aqui o que mais me impressionou foi a parte de leitura, né, e escrita de memória. Então tem esse teste aqui. Esse AIDA está um pouquinho defasado já, mas dá pra gente ter uma ideia aqui, tá? Então aqui ele deu 47.888 megabits por segundo, tá? 47 Gbps. E aqui eu tenho 71 Gbps, então não chego a dobrar, mas chego lá pertinho dos seus 60, 65% a mais, tá? Aqui como esse AIDA é antigo, né, ele não está nem reconhecendo aqui meu dual DDR5 e tal, foi bem genericão aqui, mas pelo menos o teste de leitura dá para você ter uma ideia. Então rodar aqui o de escrita, para a gente também ter uma ideia. Enquanto tá rodando lá, vamos rodar aqui também. Que eu boto foto, eu acho que vocês não acreditam, né? Que tá rodando de fato. Então aqui deu 70 Gbps de escrita. E aqui deu 46 Gbps. Bem legal, né? E aí outro teste que dá para fazer aqui no AIDA 64. É esse teste aqui, essa coisinha de ferramentas, que é de GPU e CPU. Aí eu retiro a porcaria aqui da Intel, para não demorar tanto. Mas vamos colocar a Intel, né? Vamos comparar as Intels onboard. Então vamos lá, vamos startar aqui.
E vamos startar aqui também no Asus. Deixar a Intel aqui on-board. E vamos lá. Já eu volto com o resultado. Pronto, finalizado aqui esse teste do AIDA de GPU e CPU. Vamos analisar esse resultado aqui. Do lado esquerdo eu tenho o Asus com a RTX 4050 e aqui à direita eu tenho o Acer com a RTX 3050. Então, o que é que eu achei estranho aqui, né? Na leitura e na escrita de memória da placa de vídeo, né, a memória dedicada a vídeo, o Asus teve um desempenho um pouco pior, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, 26.000 contra 29.000, 27.000 contra 26.000. Então, teve um desempenho inferior aqui à RTX 4050, tá? Já na cópia de memória, foi 264.000 MB por segundo contra 220.000 MB por segundo. Então aqui vitória para a RTX 4050. Então quando entra na parte de processamento, aí a RTX 4050 vai lá para cima, tá? Então vamos aqui por ordem, tá? Eu não sei o que cada coisa dessa aqui quer dizer. Tenho só uma vaga ideia, mas vamos lá, vamos só para os números, né? Então nesse daqui 8.667 contra 15.000, tá? Então quase que dobrou aqui. Esse dobro Precision Flops, gigaflops por segundo lá, 215 contra 123, quase dobrou também. Esse daqui, cálculo de inteiros, 41.000 contra 73.000, tá lá, não sei, 70%, 80%. Aqui 41.000 contra 73.000 também. E aqui 1.762 contra, cadê, 996. Não dobra, mas chega bem pertinho lá. Então vem aqui os cálculos também, 14.779 contra 29.000, aqui praticamente dobrou, né? Aqui nós temos o dobro de desempenho de banda. Então vamos lá para esse outro aqui, 70.000 contra, opa, SA1 aqui, 70.000 contra 76.000. Aqui teve um desempenho pior nesse teste, tá? Aí qual é o outro? Opa, tô comendo teste aqui. Aí vem esse Single Precision Joule aqui, 1.660 contra 3.007, quase dobrou também. E esse último 63 FPS contra 38 FPS. Isso aqui só da GPU, tá? Então aqui tá levando em consideração a Intel HD Graphics interna, mais essa porcaria aqui, mais a RTX 4050. E aqui é só de processador, tá? Então aqui do processador, vamos analisar, 48.000 contra 71, aqui tem a ver com a DDR5, tá? Isso é praticamente aqueles testes ali de leitura e escrita que a gente fez antes. Então tinha que dar essa diferença aqui mesmo, tá? 48, 71, e a cópia aqui também 71 para o Asus, né, com DDR5. Vamos lá, esse daqui 881 contra 1043. Deixa eu tentar alinhar melhor aqui. Pronto, ficou mais fácil. 1043 contra 881. 443 contra 536, também maior para o Asus. 442 contra 430, bem pertinho, né? Esse daqui, tá certo? Tá, no 24 integer. 32 inteiros bits. 429 contra 442, bem pertinho também. 64, 98 contra... Tá certo, 64 integer, 141 contra 98, né? Uma diferença bem gritante aqui nesse teste. Vamos lá para bandas aqui de memória. Esse teste aqui, 116.000 contra 122.000, também pior aqui no i7, né? De 13ª geração. Tem aqui o modelo dele. Depois eu mostro para vocês. O que mais aqui? 229 contra 381, também bem maior aqui. Ah, faltou esse aqui, 26.000 contra 17.000. 139 FPS contra 185, tá? Então, tirando um ou outro aqui teste, né, que dá uma coisa bem estranha, né, a diferença,
com vitória para o Acer, a maioria esmagadora aqui deu uma surra no pobre do coitado do Acer, tá? Outro teste aqui que a gente tem também são esses testes aqui de processador, né? São 100% processador. Então, o que é que eu tenho aqui para a gente ser rápido, tá? Porque vai ser só número, comparação, não sei o que quer dizer cada coisa dessa aqui. Só sei que realmente tem a ver com o processador. Então vamos lá, esse Julia aqui deu 81.740. Vamos lá, para vocês ficarem os 11, né, comigo aqui. E aqui deu 50.000, então 21.000, 31.000, né, na verdade 31.000 pontos à frente aqui. Aqui ele está marcando com pontos, então dá uma boa diferença aí, para mais de 70%. Então esse Mender aqui deu 39.000 contra 30.000, já não foi tão grande aqui a diferença, tá? Então vamos lá, agora para cá. Esse daqui, 8.370, vocês vão ficar todos 11 aí. 9.551, também não foi tão grande a diferença. Aí vem aqui a hora para os Ray Tracing da vida, né? Vamos lá. 15.989, 16.000 contra 11.500. Aqui tem uma diferença grande, hein? Se for em proporção. Esse último teste aqui, 6.248 contra 8.570, também grande aqui a proporção. Beleza, esses são os testes de processador e placa de vídeo, né? Isso aqui, mais o 3D Mark, então tirei suas conclusões. E aí o que restou, para não dizer que eu não usei o monitorzinho de cima, é aqui o teste de leitura e escrita dos SSDs, tá? Então o que é que eu tenho aqui? O slot 1, todos dois são um Lexar Aries, né, de Gen 4, PCI Express Gen 4, 4X, ambos de 1 TB, então são iguais, são gêmeos, tá? Só que esse segundo aqui, que está no slot 2, ele está muito cheio, bem lotado mesmo aqui, ó. Dá para ver? Então o teste de escrita dele deu um pouco baixo. Aqui eu estou fazendo um teste só de leitura e escrita linear, tá? Os randômicos não adianta porque o HD está tão cheio que não vai dar muito bem a realidade, tá? Do barramento. Mas aqui só para vocês terem ideia, então estou aqui praticamente no limite matemático do barramento 4x Gen 4, tá? A escrita aqui deu bem perto do limite. Aqui a leitura do segundo slot também, né? No limite matemático aqui de leitura. E a escrita aqui provavelmente foi prejudicada porque o HD está muito cheio mesmo, tá? Mas aí aqui é a comprovação que é realmente o segundo slot NVMe dele é geração 4, tá? Diferente aqui do Acer, que agora tá com um de 512 GB, tá? Que é o HD que veio no Acer da Crucial. E aqui entra aquela característica, tá? 512 GB, ele não tem o paralelismo de acesso à memória. Então a leitura dá ok, perto lá ou igual ao cálculo matemático do barramento 4x Gen 4, mas a escrita sempre dá a metade, tá? Isso aqui é característica de quando você tem um SSD NVMe com menos de 1 TB. Se for 512, 256, sempre vai ter esse prejuízo aqui na escrita, tá? Quando é de 1 TB, é como se ele fizesse o acesso em duplicidade aos bancos de memórias, como se fosse um dual channel da vida, e aí sim o cálculo lá da escrita chega pertinho lá do cálculo matemático do limite do barramento, tá? Isso aqui eu falei muito quando eu fiz os testes até desse Asus aqui, tá? Que é um Gen 3 2x só, é uma pena, é a única coisa ruim desse notebookzinho portátil que eu tenho, mas tem essa característica aqui, tá? Todo pente de 512 GB sempre vai ter esse prejuízo aqui na escrita linear. A escrita randômica também, tá? Todos os parâmetros aqui randômicos também de escrita vão ser prejudicados por não ter o paralelismo dos bancos de memória do SSD. Beleza, gente? E é isso, eu acho que eu falei tudo aqui desse notebook, tá? Pra mim isso aqui é um review de verdade, falo essas curiosidades, falei.
mas tem muito detalhe aqui que eu procurei na internet e não achei, principalmente sobre essa questão aqui do Thunderbolt, tá? Não tem nada a ver com drive, tem a ver com essa alimentação do segundo monitor. Essas coisas de você reiniciar, ele não iniciar junto com todo mundo, isso é chato. Vou ver como é que eu vou lidar com isso. Então, fica aí para vocês o monitor, a tela dele realmente é espetacular. Se vocês olharem aí, eu acho que vai dar para ver a imagem aqui que ficou a mais bonita, tá? Ao vivo aqui ela é muito mais limpa, muito mais bonita. Então esse monitor aqui, ele é realmente um show à parte. Aqui eu tenho um Dell, né, que é um pouco antigo, tudo bem. E aqui eu tenho um Full HD da Azopa de 144 Hz. A imagem aqui pela tela do celular tá até bonitinha, mas quando eu olho aqui de baixo é como se não fosse um IPS tão bom, tá? Deixa eu tentar fazer assim. Vocês viram que perdeu um pouco a cor, o de cima? Então é uma qualidade boa, tá? Não tô falando que ele é ruim. Mas visto assim de um ângulo muito embaixo, ele não estoura feito uma TN, nunca, jamais. É realmente IPS. Mas sei lá, é como se não fosse um IPS tão bom quanto essa tela aqui de baixo, tá? Mas é um bom monitor, um ótimo monitor. Olhando assim de frente, a qualidade dele é muito boa. E para o preço que esse danadinho custa aqui, que na época eu paguei em torno de 550, acho que em promoção eu peguei ele por 480 reais. Não tinha ainda toda essa danação de imposto. Mas hoje ele tá... Na verdade eu comprei ele de um lojista do Brasil, no AliExpress. Vou deixar o link dele na descrição também aí do vídeo. Porque ele é enviado do Brasil, então não tem imposto, exatamente. Aí com cupons que eu peguei na época, ele saiu por menos de 500 reais. Hoje ele está na faixa dos 600 a 650, tá? Ainda assim é uma boa pedida. Tem até a opção de você escolher ele Full HD, né, com 144 Hz, ou com a resolução maior e uma menor taxa de atualização, tá? Então é bem legal, eu gostei bastante dele, tá? Serve para um monte de coisinha aqui. Cheguei a ligar o Super Nintendo Babyzinho ali nele, ficou bem legal. É uma aquisição muito boa. Para você que não quer esse trambolho aqui, por exemplo, né, que tem pedestal, tem tudo, gasta uma energia do outro mundo, isso aqui é uma ótima opção, tá? Uma boa opção mesmo, beleza? Felizmente aqui ele ficou nessa posição um pouco estranha. Eu vou ver como é que eu corrijo isso aí. Outra coisa também dele é que o teclado é RGB, tá? Esse daqui é só de uma zona e só vermelho, então eu só mudo aqui a intensidade da cor. Aqui ele tem todo o sistema RGB, mas é RGB de uma zona, tá? Eu não posso, por exemplo, deixar aqui de uma cor, aqui de outra, feito eu consigo fazer com o Redragon, tá? Então o Redragon tem várias zonas, inclusive eu posso dizer quais teclas acendem aqui, deixo tudo apagado e acendo só as que eu quero. Aqui eu não consigo fazer isso, mas pelo menos as que o pessoal joga muito aqui, elas são 100% transparentes, elas ficam mais acesas, tá? Mas ele muda a cor aqui tudinho. E tudo isso é feito pelo sistema aqui da própria ASUS, tá? Esse sisteminha é bem legal, integra tudo aqui. Vou mostrar bem rapidinho para vocês. Pronto, a parte aqui de iluminação. Você tem esses estilos aqui, ó, intermitente, então ele fica fazendo esses efeitos aqui, ou estático, que é o que eu vou utilizar sempre. E aí você tem toda a gama de RGB aqui para você modificar, tá? Pode deixar ele branquinho aqui, que ficou roxo na tela do celular, mas está branquinho aqui para mim. O próprio vermelho aqui, o verde, o azul ficou também legal. Enfim, você tem todo o RGB aqui que você pode sair regulando. Mudou aqui, ele já faz direto. Beleza? Isso aqui ficou bem legalzinho nele. Não tenho nada a falar contra. Intensidade aqui também você pode mudar, tá? Deixar ele bem clarinho ou desligado totalmente, se você não quiser gastar o LED do teclado. Eu acho bonito, tá? Isso aqui. Aqui tem a parte do desempenho da GPU, que você vai selecionar o tipo de funcionamento dele, né? Quando for jogar, mete aqui, que ele vai gastar toda a energia da sua casa. Tem outras coisinhas aqui legal, que você pode definir as teclas, tá? Então essa teclinha aqui de atalho, ela é funcional de verdade. Todas essas outras aqui, para você aumentar até o cooler dele, tem aqui, tá? Cadê? Aqui, ó, esse F5 ele aumenta aqui a intensidade do cooler, né, direto. Que você também pode fazer aqui pelo início do aplicativo. Você tem aqui essas opções de desempenho, turbo, tarará. E até no Windows, se você está usando só no ambiente Windows aqui, ele dá uma acalmada na ventoinha. Não quer dizer que ele vá deixar esquentar mais, tá? Se ele precisar, ele vai colocar lá para cima a ventoinha. Mas você tem essas opções aqui. Beleza?
Então eu acho que é isso, falei tudo que eu podia. Quanto à construção dele, eu vi pessoas reclamando da construção dele, mas eu achei ela muito boa. A parte de abertura dele eu achei muito mais sólida do que a abertura aqui do Acer, tá? Dá uma sensação de fragilidade esse cara na hora de abrir. Não precisei trocar a tela dele, feito eu fiz com esse carinha aqui, mas dá uma sensação um pouco maior de fragilidade. Ele tem essa tela, essa tampa dele aqui, né, de metal, que na verdade não vai servir nada, né, que ele vai ficar aqui sempre aberto para mim, mas para quem tem, quem vai utilizar esse carinha aqui com transporte, né, vai ser um notebook portátil, isso aqui dá uma resistência maior a ele, até em questão de arranhões, tá, que o plástico esse daqui tocou, ele arranha, aqui é 100% plástico, tá, tem esse negócio aqui dele não abrir direito por causa do peso dele, até que abriu agora, eu acho que a dobradiça já está um pouquinho ruim. E esse daqui ele abre com a mão só, né? Então aqui ele tá com a dobradiça, é bem legal essa dobradiça, que é aquele pessoal lá do Mac, né? O pessoal que não tem dinheiro, mas compra um Mac, aí se gaba da tampa que abre e você não precisa segurar aqui embaixo. Tá aqui um Asus, custa metade de um Mac desse e faz a mesma coisa, tá? Então, acho que é isso. Acho que falei tudo, falei demais. E se gostou do vídeo aí, deixa seu like, compartilha aí com quem gosta também do notebook, com quem tá pensando em comprar esses Asus TUF da vida, né? Tem várias configurações, vocês viram lá no começo que eu falei aqueles códigozinhos lá, cada código daquele quer dizer uma versão, um modelo diferente, então toma cuidado, tá? Então esse é o F16, tem o A16 que é processador AMD, então para quem joga mesmo para valer, todo mundo fala aí que o AMD hoje está o melhor de todos para jogos, então não vai no F, vai no A. E aí tem as opções de placa de vídeo também, beleza? Então cuidado com a sopa de letrinhas para vocês não comprarem coisa errada, beleza? Então vou deixar a descrição de tudo isso aqui que eu coloquei no vídeo para vocês, tá? Tanto da memória que eu coloquei nele, que foi compatível. Infelizmente eu não sei se a Corsair seria compatível, né? Depois daquilo que vocês viram que aconteceu no upgrade de memória dele. Então não tenho como dizer, né? Não vou comprar novamente para depois ter que devolver. Então pode ser que ela seja realmente compatível, mas aí eu tenho certeza da Crucial de 5.600 MHz. 32 GB, né, em cada pente, 64 em Dual Channel. Então vou deixar a descrição desse vendedor. Também foi o mais barato do Mercado Livre, tá? Bem mais barato do que os outros vendedores e bem mais barato do que a Corsair. Nesse erro, né, de não conseguir botar a Corsair para funcionar, eu economizei R$350, tá? Em relação aqui a esse kit Dual Channel da Crucial e o da Corsair. Beleza? Vou deixar na descrição do vídeo o link desse cara aqui do AliExpress, o link das memórias. E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu deixo também na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, eu já terminei o vídeo. Isso aqui é outro momento, tá? Vocês estão vendo que o monitor não tá mais colado ali. Não ficou muito legal, assim, para ergonomia, tá? Então, tô pensando aqui em um suporte para deixar ele realmente aqui em cima do teclado ou aqui do lado. Mas, enfim. Chegaram alguns acessórios, tá? Que eu vou mostrar para vocês para finalizar essa parte daqui da Thunderbolt. E vamos lá. Comprei um cabo Thunderbolt 5, né, uma geração aí superior. Eles vão colocando aí essas nomenclaturas Thunderbolt 4, 3, 2 e a 5 aqui, que ele está prometendo até 240 watts, né, e 80 Gbps. Então, achava que era isso. Todos os cabos que eu estava utilizando aqui com esse meu monitor não estavam sendo suficientes para mandar vídeo e energia ao mesmo tempo. Tá aqui, comprei esse bicho. É bem robusto. Promete que isso aqui é banhado a ouro e tarará e tarará. Pronto. Vamos lá, vamos colocar aqui na Thunderbolt. Claro que eu já fiz o teste aqui. Ele acende o monitor. Não estou com nenhuma alimentação auxiliar. Vai dar que não existe fonte aqui de vídeo, sem sinal, e vai entrar em standby. Quando ele faz isso, ele dá aqui uma mensagem de erro, dizendo que não reconheceu esse dispositivo USB. Enfim, tudo aquilo que aconteceu naqueles meus testes quando ele estava aqui, tá? Então, colocando aqui uma alimentação auxiliar nele, tô aqui com a fonte do Poco, né? Poco... Que Poco é esse, meu Deus? Esqueci.
Eu acho que é o Poco X7 Pro. Ele é bem recente. Aí ele veio com essa fonte aqui de 90 watts. Então vamos lá, colocar aqui. Então, alimentado o monitor. Vamos colocar aqui a Thunderbolt. Colocada a Thunderbolt, já pisca ali. Já mostra sinal de vídeo aqui. Ok, funcionou do mesmo jeito, mas realmente não é o cabo, não é a influência do cabo. Pelo menos para esse meu monitor aqui, não funciona de jeito nenhum com um único cabo, tá? Eu preciso de uma alimentação extra para fazer esse monitor funcionar aqui com essa Thunderbolt. Beleza? Essa daqui já matou. A mesma coisa acontece se eu utilizar a USB-C de baixo aqui, tá? Deixa eu colocar, só para não dizer que eu estou mentindo. Então já piscou, já funcionou. Então as duas USBs realmente transmitem vídeo. Só que para esse meu monitor, volto a repetir, eu estou frisando sempre nisso, né? Esse meu monitor aqui dessa marca, Full HD 144 Hz, ele precisa de uma alimentação auxiliar para funcionar. Então beleza, né? Isso aqui matou. Acho que todos os testes que eu podia fazer para tentar ligar esse monitor com um único cabo, eu fiz e não deu certo, tá? Então vamos aqui para outros acessórios. Bem, como esse notebook aqui só tem duas USBs do tipo A e essas duas USBs do tipo C, uma USB do tipo A, ela já está ocupada com o cabinho aqui desse meu teclado, tá? Então já comentei com vocês aí durante o vídeo porque é que eu tenho que utilizar ele cabeado. Então já perdi um USB do tipo A. Sobra aqui uma segunda USB do tipo A, 3.0, e essas duas USBs C. Então vamos lá, o que é que eu comprei aqui? Eu comprei esse hub aqui da Baseus, tá? Bem robusto ele. Tá aqui o modelo, vou deixar o link dele na descrição do vídeo aqui. Comprei ele por um preço muito legal agora, nesse período promocional do AliExpress. Então ele tem aqui duas USBs 3.0 do tipo A, tem um USB-C aqui de 10 Gbps, uma USB 2.0 aqui nojento, fone de ouvido, placa de rede, monitor VGA analógico, leitor de cartão aqui micro SD e SD normal, duas HDMIs, uma DisplayPort e uma USB aqui. Essa aqui é uma USB-C de entrada, tá? Ela é PD 1000, tá? Provavelmente para distribuir aqui os 10 Gbps, alguma coisa assim, tá? Mas ele funciona normal só pela Thunderbolt. Ele é para Thunderbolt 4, tá? Eu não sei se tem essa informação aqui ou é no anúncio, mas ele é para Thunderbolt 4. Acredito que por isso ele tenha tanto recurso aqui. Já testei, funcionou direitinho, tá? Vou montar ele aqui para vocês. Por que eu tô com esse carinha aqui na USB-A? Isso aqui é um conversor analógico digital para HDMI e DVI. Não sei se é DVI-D aqui, tem os quatro, acho que é DVI-D, quando tem os quatro buraquinhos, tá? Porque tem o DVI analógico também, esse é o DVI-D. Então o que é que acontece? Esse cara aqui tem um Mass Storage aqui dentro, né? Que tem um driver, um aplicativo, na verdade é um driver. Que aí ele simula uma saída VGA, tá? Uma saída a mais HDMI. Só que eu vou mostrar para vocês, rodando aqui via HDMI nesse monitor, como o delay é grande, tá? Assim, não é nada absurdo, dá para utilizar. Se você não tem uma porta Thunderbolt com saída digital, né, para vídeo, transmitir vídeo, essa é uma boa opção, tá? Era o que eu estava utilizando lá no Acer Nitro 5, antes de trocar o notebook. Funciona, tem um pequeno delay no clique do mouse, e quando você está escrevendo você vê que ele vai montando lá a informação no Word, por exemplo. Então para quem programa já não é muito legal, mas é uma opção sim, é válida, tá? Para quem quer um terceiro monitor de todo jeito, mas tem um pequeno delay, eu vou mostrar para vocês. Já a saída HDMI desse cara aqui, desse hub da Baseus, o delay é praticamente zero, tá? Eu achei muito legal mesmo. Liguei via HDMI nesse monitor e o delay é zero. Mas aí no caso, para você ter essa saída HDMI aqui, você precisa que a sua porta seja do tipo Thunderbolt, tá? Aí eu não sei qual geração. Esse daqui em específico eu comprei para a geração Thunderbolt 4, beleza? Vou montar aqui e mostrar para vocês como é que fica.
E aí, antes de passar para a parte de vídeo, né, aqui tanto do hub quanto desse equipamento aqui, desse conversor, eu vou mostrar para vocês a questão de alimentação, né, alimentar o notebook pelas portas USB-C desse notebook da ASUS, tá? Então vamos lá. O primeiro teste que eu vou fazer aqui é utilizando esse transformador aqui de 90 watts da Poco, tá? E aí um detalhe, né, já vai a primeira curiosidade. Quando você liga ele na USB Thunderbolt, não acontece nada no notebook, tá? Ele não dá como carregando, não tem nenhuma informação, não dá mensagem de erro, ele não faz aquele barulhinho de algo conectando, nada, absolutamente nada, tá? Eu achava que era nessa porta aqui que fazia o carregamento rápido do notebook, mas é na porta de baixo, tá? Na USB-C lá 3.2. Então conectou. Aí ele mostra aqui essa mensagem, tá? Dizendo que esse adaptador não suporta, né, a performance total do notebook. Mas aí ele tá carregando, ó, o íconezinho ali, tá? Só que aí eu não tenho nenhuma informação de quantos watts, né, tá entrando no notebook. Tá aqui dizendo que tá plugado. O conector da fonte tá aqui, tá? Para depois não pensar que é... Aqui no aplicativo, né, da ASUS não tem nada que me informe a potência, né, que tá entrando no notebook. Lembrando que o carregador dele, carregador padrão dele, fornece até 240 watts. Então vamos dizer que aqui eu consigo enfiar 90 watts nele, é bem abaixo do que ele precisa, né, para o desempenho dele total. A mesma coisa aconteceu com esse transformador aqui, com esse carregador do meu Samsung S23 Ultra, tá? Mas ele é de 35 watts apenas, então é bem fraquinho, não vai fazer muita diferença. Aí aqui o que eu consegui também mostrar, o que eu vou conseguir também mostrar para vocês é essa bateria que eu tenho aqui, que ela é de alta capacidade, ela chega até 20 volts, ela tem uma porta USB-C. E aí eu vou testar 3 cabos, né? Os 3 cabos USBs aqui, ver se ele vai fazer alguma diferença. Porque aqui eu tenho um displayzinho que ele vai acender, que ele mostra tanto a tensão, né, que ele está trabalhando, quanto a corrente que ele está fornecendo naquele momento. E aí eu vou testar com esse cabinho branco aqui, que é um cabo que aguenta até 90 watts, né? Vou testar esse pretinho aqui, que é USB-C para USB-C, teoricamente só aguenta 35 watts. Claro que ele tem provavelmente a Samsung dimensionou ele acima dessa potência aqui, óbvio, né, para não esquentar. E vou tentar com esse danado desse cabo aqui que eu comprei, Thunderbolt 5 aí de 240 watts, tá? Então vamos ver como é que se comporta. Vai acender aqui um displayzinho que ele vai informar tanto a tensão que está trabalhando, quanto a corrente que ele está fornecendo, beleza? Pronto, o primeiro teste aqui é com o cabinho branco do celular da Poco. Ele dá o pop-up aqui, acabou de dar o pop-up dizendo que essa fonte conectada não é suficiente, mas não está saindo, ele não está fornecendo nenhuma corrente, tá? Então acredito aqui que seja uma limitação do meu carregador. Essa USB-A só fornece 5 volts, não fornece pelo menos 9, né? Que seria o quick charge desses carregadores. Então, para uma potência maior, só pela USB-C dele aqui, que aí eu sei que funciona. Eu não tinha testado ainda esse cabo com a USB-A, e aqui não dá nenhuma informação de carregamento, tanto que ele entra em standby aqui e zerou até a tensão, tá? Quando ele faz isso, o próximo passo é desligar aqui o display. Pronto, fez agora. Então eu vou tentar com esse cabinho preto, que seria o mais fraquinho, né, do carregador do Samsung S23, e depois vou tentar com esse brabo aqui, né? Vamos ver se ele valeu alguma coisa. Pronto, aquela mensagem aqui. Com o cabinho USB-C do S23, ele está fornecendo aqui 20 volts, tá? E 2.8 amperes. Se fosse arredondar aqui para 3 amperes, eu estaria fornecendo 60 watts por esse cabinho aqui. Então, o que está entrando agora por essa USB-C 3.2 é 60 watts no notebook. Mesmo assim, ele informou que essa fonte não é suficiente para deixar ele na full performance, tá? Tanto que aqui nem permite, né, o modo turbo dos coolers dele. Então tá desabilitado aqui. Ele só habilita quando coloca a fonte, né, para valer. Então é isso aqui que ele está fornecendo por esse cabinho aqui. Aí vamos ver se é a limitação da minha bateria portátil ou se esse cabo aqui é o limite dele. Vamos ver esse brabo aqui de até 240 watts, se eu consigo extrair ainda alguma coisinha a mais dessa bateria. Pronto, e o cabinho aqui brabo, é que o danado é brabo mesmo, tá? Então ele tá fornecendo aqui os mesmos 20 volts, limitação da minha bateria, tá?
e fornecendo, tá dando uns picos aqui de 4.9, vamos arredondar para 5 amperes, para fazer o cálculo fácil. Então aqui eu tenho 100 watts, tá? Então estou conseguindo enfiar nesse momento aqui no notebook 100 watts. Porém, ele deu a mesma mensagem aqui, que essa fonte não é suficiente para o desempenho full dele, tanto que também não habilitou aqui o modo turbo do cooler, tá? Então, dependendo aí do seu carregador, teoricamente, né, esse carinha aqui podia estar fornecendo sim os 90 watts para ele. Eu não consigo ver isso através de um analisador USB. Eu tenho esse carinha aqui, ele tem entrada USB-C, ele é USB-A, tá aqui. Ele tem entrada USB-C, mas tô cagado de medo para colocar isso aqui na tensão dessa aí de uma USB-C, de uma Thunderbolt da vida, e torrar esse carinha aqui. Aí eu não vou colocar não, tá? Mas esse carinha aqui poderia sim me dar uma boa análise do que está acontecendo. Mas ele não é preparado, né? Ele é um pouquinho antigo. Ele não é preparado para esse tipo de tensão. Com certeza que se eu colocar ele no meio, eu vou torrar ele, tá? Então aqui essa oscilação é por causa da bateria, né? Ela aquece um pouquinho, ela baixa um pouco a corrente. Mas realmente aqui o cabo fez bastante diferença na hora de carregar, tá? Então estou conseguindo aqui enfiar dentro dele 100 watts de potência por essa USB, tá? A Thunderbolt 4 eu coloco, não faz nenhuma diferença, não faz barulhinho, que está conectado a alguma coisa, nada, beleza? Então fica aí essa curiosidade para vocês quanto à parte de alimentação pela USB-C. Aí agora bora para a parte aqui, tanto do hub, né, que eu comprei, quanto esse conversorzinho aqui que eu vou explicar direito a função dele. Pronto, hub conectado aqui, estou utilizando a porta HDMI dele, uma delas, e está conectado aqui. Detalhe, tá? Conectei ele na porta Thunderbolt 4, ele se resolveu todo aqui com o Windows, não precisei instalar nada. Não tem nenhum Mass Storage com Drive dentro dele, nada, esse daqui já tem. Então conectei, tudo funcionou, inclusive a placa de rede aqui que eu já testei com esse cabo, que ele está vindo lá da sala do meu roteador. Então ele conecta a 1 Gbps, é uma placa Gigabit. Então fiz até o teste aqui, mas antes de mostrar para vocês a parte de placa, vou mostrar para vocês aqui, né? Passando de um lado para o outro aqui, deixa eu ver se consigo ampliar aqui. Então bem rápido, tá? Nesse caso aqui o mais nojento é esse meu monitor da Dell, que ele é apenas 60 Hz, aqui eu tenho 144 e aqui eu tenho 144 também. Mas eu estou limitado a uma conexão de 120, tá? Por causa do hub. Deixa ele assim. E aí eu notei um delay zero aqui na movimentação do mouse, tá? Escrevendo as coisas bem rápido mesmo. Aí vou mostrar para vocês esse paliativo aqui, que todo mundo pode utilizar, caso vocês não tenham uma porta USB-C que transmita dados, tá? Utilizei bastante tempo lá com o meu Acer Nitro 5, para ser o meu terceiro monitor, mas realmente ele tem um pouquinho de delay, tá? Ele já conecta também, funciona direitinho, tá? Mas ele tem esse delay, ó. Tem hora que ele dá uns engasgos mais forte, que tudo está sendo processado via software, tá? Tá vendo aí? E aí quando você coloca para escrever um texto, por exemplo, não sei se vai dar agora, porque esse notebook aqui, vamos dizer assim, o barramento dele pode ser que seja melhor do que o meu Acer Nitro 5. Mas deixa eu abrir aqui o Word para vocês verem mais ou menos se eu consigo, né, mostrar isso ou se era uma frescura até do meu Acer Nitro 5. Então pessoal, fui finalizar aqui a edição do vídeo e percebi que eu tinha perdido o último trecho da gravação, tá? Então aqui é outro momento, inclusive nem o teclado é o mesmo, é um da Skylong aqui substituindo o meu Redragon. Vai ter vídeo dele no canal, é um baita teclado, aqui é uma telinha de LCD cheia de coisa que você pode editar. Mas enfim, vamos voltar aqui e finalizar esse vídeo que ele já está muito longo, tá? Então eu vou tentar mostrar aqui o delay que existe nesse adaptadorzinho USB normal para HDMI. Tá vindo pelo próprio cabo, né, dessa minha tela portátil, que ele é um HDMI normal para o mini HDMI. Então vocês estão vendo aqui que não está indo mais pela USB-C. A outra USB-C aqui só está alimentando a minha tela. Então não sei se vocês vão conseguir perceber ou até se melhorou um pouco esse delay devido ao barramento desse notebook, né? O Acer eu notava que tinha um delay um pouco maior. Mas vamos ver se vocês conseguem perceber aí.
É mais ou menos isso, tá? Dá espaço aqui, deletar, vai para baixo. Principalmente quando ele passa para a linha de baixo. Não sei se vocês conseguem perceber, porque também o celular aqui está a 60 frames, né? Não sei se fica muito nítido para vocês. Aqui para mim ao vivo fica assim mais nítido e chega a incomodar um pouquinho, tá? Principalmente para quem tem toque. Aqui, utilizando na tela principal, né? Então não tem nada de delay. Não sei se vocês conseguem perceber como a barrinha ela não fica em cima das letras. A descida para a linha de baixo, tá? Então é mais ou menos isso. Existe sim um pequeno delay de comunicação entre o processamento aqui do que acontece e jogar aqui na tela. É como se houvesse um pequeno gargalo e do nada vai um pouco mais de informação, tá? Óbvio, tem lógica, porque isso aqui, repito, está sendo emulado, né? É uma placa de vídeo emulada. Quem está fazendo isso é o meu processador. Dependendo do que eu estiver fazendo aqui, se eu estiver compilando um programa, alguma coisa, que eu estou roubando muito do processador central, a USB vai ser onerada, né? Então a interrupção para ela sempre vai ter um delay maior. Então aqui não tem nada processando, é até tranquilo. Eu consigo notar ainda um pequeno delay aqui na hora de escrever, tá? Esse é um dos exemplos só, tá? A parte de digitação. Então, para quem programa mesmo, a parte de digitação é muito importante. Você digita demais e aí isso me incomodou bastante, tá? Então, não sei se vocês conseguiram notar, mas é isso que acontece. É ruim? É incômodo demais? Não, não é incômodo. Você consegue utilizar sim. Se você tiver muito toque feito eu, aí isso sim vai te incomodar. Caso não, se você não tiver uma Thunderbolt aí para tirar vídeo direto, processado direto pela placa de vídeo, feito é o meu caso agora, então isso aqui é uma mão na roda, tá? É barato e vai lhe dar um monitor extra que você precisa, tá? Inclusive até mais monitores extras se você quiser, beleza? É bem baratinho, vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Aliás, de tudo eu vou deixar o link na descrição do vídeo, como eu sempre faço. E o bom de terminar esse vídeo agora é que eu vou conseguir mostrar até uns acessórios aqui que eu comprei para dar uma organizada aqui nesses cabos, né? Então vocês viram lá no último trecho do vídeo que os cabos estavam saindo por aqui, fazendo uma curva. Então eu comprei alguns conectores, alguns adaptadores para melhorar a organização, tá? Então alguns eu não cheguei nem a utilizar, como foi por exemplo esse aqui do cabo HDMI. Você pode utilizar qualquer cabo HDMI nesse formato em L, mas eu consegui esse daqui, tá? Que já é o cabo direto, tá? Então se você tá bem mais baixinho aqui na sua mesa, esse carinha aqui, ó, ele tem um curso muito pequeno, então você consegue utilizar ele em distâncias bem menores em relação à sua mesa. Então achei que ele ficou bem bonitinho aqui, bem legal. Outro foi também o complemento, né, desse hub aqui, porque ele é bem pequeno, o cabinho dele é aqui só, tá vendo? É bem pequenininho, e aí ficava aquele varal aqui pendurado daqui pra cá, com esse hub. E aí eu achei esse cabinho aqui adaptador, tá? Então ele é macho aqui, é em L, já sai aqui outro cabinho dele, e aqui é um fêmea para complementar. Então ele ficou bem organizado aqui por baixo do meu notebook, que agora eu desorganizei tudo para mostrar para vocês. E aí caso você não queira, né, quer utilizar um cabo seu, porque também tem que ver o barramento, né, a capacidade desses conectores. Então esse carinha aqui suporta só 10 Gbps. Isso tem a ver com os componentes que foram utilizados nele, tá? O tipo de metal, enfim. Se você tem aqui um hub que vamos dizer que ele consuma no máximo aqui toda a potência dele em 40, com um barramento, precisa de um barramento de 40 Gbps, você vai ter aqui um gargalo nesse conector, tá? Então procura um conector bom. Esse foi o que eu consegui com maior capacidade, tá? USB 3.2, ele não é nem para Thunderbolt 4. Então ele considera que a USB-C 3.2 tem um barramento de 10 Gbps. Então já existe um gargalo aqui, mas para o meu uso não comprometeu em nada. Então tem os adaptadorzinhos aqui que você pode utilizar com seu próprio cabo, tá? Então o macho fêmea aqui, então aqui você coloca direto o seu conector. Ficou ruim para mim, porque aí continuaria um conector muito pequeno para o meu hub aqui, tá? Então aqui 140 watts, 20 Gbps. Então esse carinha aqui já aguentaria um barramento maior do que esse meu cabo que eu comprei direto, tá? Mas é legal, deixa tudo organizado, deixa tudo para dentro, né, por baixo do notebook.
Então eu achei aqui uma mão na roda esses conectores, tá? Esse daqui é muito legal, eu consegui com a maior capacidade, então ele consegue reproduzir até 8K, 240 Hz. Apesar que aqui tá vindo 1080, 60 Hz, né? Então ele aqui tá trabalhando com muita folga, mas aí ele consegue uma capacidade muito boa. Beleza? E aqui, outro teste que eu posso fazer com ele é leitor de cartão, né? Ele lê direto aqui o micro USB. Tem mais duas HDMIs aqui, então você pode aqui, olha quanto monitor você pode ter com esse carinha aqui, né? Você pode jogar ele via USB-C, direto para um monitor desse que pegue vídeo pela USB-C. E ainda tem mais duas portas HDMI aqui. Você pode encher aqui seu setup de tela. Muito legal mesmo, tá? Mas cuidado com esse gargalo aqui do barramento. Então vamos lá, se tu estás usando aqui dois monitores HDMI, um via USB-C, então provavelmente tu vai ter um gargalo aqui com esses 10 Gbps entrando no notebook, tá? Principalmente se você tiver aí uma Thunderbolt 4 da vida. Então cuidado com esse detalhe, tá? Então vou fazer um teste aqui também com a placa de rede, né? Já que eu tenho esse cabo chegando aqui, saindo do meu roteador, é um cabo Cat6. Tá chegando aqui 1 gigabit saindo lá do meu roteador, tá? Minha porta lá é gigabit, é de saída também. Só que minhas duas conexões de internet somadas dão 800 megas, né? Não vou chegar aqui a 1 gigabyte por segundo, mas vou chegar bem pertinho, tá? Pronto, pessoal, vamos tentar criar aqui um gargalo, né? Então eu tô com um cartão aqui aberto. Aqui vou botar ele para copiar algo dentro dele mesmo. Tô com a placa gigabit aqui ativada e ainda tô com a HDMI. Tirei aqui desse adaptador e deixei no hub, tá? Inclusive o teclado aqui tá indo também para o hub. Então vamos ver se existe algum gargalo aqui. Agora a tela tá indo pela HDMI do hub, então tem menos delay sim, tá vendo? Não tem aquele engasgo que tem nesse adaptadorzinho aqui USB-A normal, tá? Aqui não sei se eu consigo também simular para vocês. Tá vendo como essa barrinha na vertical, ela não fica por cima das letras? É mais ou menos essa sensação que dá esse adaptador, como se viesse meio que por demanda assim as informações, né? Os dados. Então é mais ou menos isso. Não sinto esse delay com o hub, até pela HDMI, seja pelo USB-C, seja pela HDMI, não sinto, tá? Então vamos tentar simular aqui alguma coisa. Pegar essa pasta aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela mesmo, para dar uma cópia aqui, uma pasta de 5 GB. Vou fazer aqui o speed test, ver quanto é que vai dar aqui essa conexão gigabit. E aí isso aqui fica na frente, né, para atrapalhar a gente. Pronto, tá dando aqui mais ou menos 800 megas. E vamos ver aqui o que é que acontece se existe um delay. Então tá todo mundo rodando aqui, ó, pegando fogo e sem aquele engasgo, tá? Então é realmente um hub muito bom. Cadê aqui meu teste? Ainda tá rodando aqui, agora tá com upload e não tem engasgo. Então é realmente um hub muito bom. O adaptadorzinho aqui de 10 Gbps foi mais do que suficiente para esse teste, né? Então tô rodando placa de rede, tô rodando vídeo aqui pela HDMI, tô fazendo uma cópia de 5 GB pelo cartão e ainda tô aqui com o barramento do teclado pela USB normal. Então é um senhor hub, tá? É uma marca muito boa, já tive vários equipamentos e cabos e conectores dessa marca. Essa aqui é a caixinha dele. Então no próprio link dele existe a versão mais simplificada, com menos saídas, né, com menos portas. Então você verifica o que é que você precisa. Esse aqui é o mais completo, com tudo que você imaginar, com a maior quantidade de recursos. Eu tenho vários equipamentos dessa marca, inclusive até um fone de ouvido aqui muito bom, da Baseus também. Peguei até a caixinha aqui para vocês verem o modelo dele, tá? Esse G10 aqui. Então muito legal mesmo, já tô com ele há cerca de 1 ano. A qualidade dele é fenomenal, tá? Inclusive ele funciona sem precisar do pazinho dele, beleza? Já tive outros fones de ouvido também, todos uma porcaria. Inclusive esse aqui tem um recurso legal, que ele tem esse adaptador USB aqui, esse Dodge. E se você joga, né, não pode ter delay do Bluetooth, você utiliza isso aqui na placa USB-C do seu celular ou do seu notebook e ele vai jogar o áudio diretamente por aqui. Então a latência é bem baixinha, tá?
Então, para quem joga, isso aqui é uma mão na roda, tá? Então é isso. Acho que eu falei tudo agora, complementei, mostrei tudo que acontecia quando você utilizava esse adaptador aqui. Todas essas particularidades da Thunderbolt, né? Vocês viram que não é aquela coisa de chegar, plugar, tudo funciona às mil maravilhas. Tive muita dor de cabeça. E aí, se você também teve ou está tendo com seu notebook, espero que esse vídeo te ajude a não passar pelo que eu passei, né? Horas e horas procurando drive, instalador ou algum programa que fizesse as coisas funcionarem. Então, existe sim algumas particularidades nessas portas Thunderbolt, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é bem longo, mas tem muita informação aí, mesmo para você que não comprou esse notebook. Espero que tudo que eu passei aqui, essas curiosidades de ligar um terceiro monitor, esses monitores portáteis, espero que te ajude de alguma forma, beleza? Deixa teu like aí no vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque aí você vai ver esse monte de loucura quando eu posto aqui. Demora a postar, mas termino postando. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e valeu!